Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e antes de tudo, antes de apresentar nosso convidado, mostrar nosso novo patrocinador, agora a Tioli, está aqui no podcast, me vestindo, aqui umas roupas muito bonitinhas, e agradecer ao Thiago por acreditar no nosso trabalho. E a partir de hoje, além da Casa da Música, temos a Tioli com suas roupas e sua marca aqui no Bem Temperado Podcast. Até engasgo um pouquinho quando vou falar, mas é normal. Como já conhecem, eu sou o Marco Souza e hoje nós vamos falar sobre trânsito, segurança de trânsito para todo mundo do mundo duas rodas, com o instrutor e idealizador do Método Mótulo, Ângelo Viana. Bem-vindo ao nosso podcast, Ângelo. Eu que agradeço. Eu tô me sentindo um pouco estranho, porque normalmente eu tô do lado de lá. Agora invertiu. Agora. Você não pergunta, você responde. Pois é. Obrigado pelo convite, é uma honra. Eu sou amigo desse cara aqui, vocês não sabem, desde 93. Não, antes. 93 foi quando a gente terminou o segundo grau. É verdade. A gente conhece desde a sexta série. Não vou falar, não vão entender os fios brancos, né? Mas quando ele me falou, vem aqui gravar, eu moro em São Paulo, mas sou sergipano e ele vai me apresentar, eu também vou me apresentar. Mas quando ele falou, eu falei, tamo junto, vamos gravar. Vamos falar. É um prazer. Falar de coisa que todo mundo gosta, a gente tem bem essa paixão em comum, né? Duas rodas. Isso. Então, todo mundo gosta de moto. Tem uns que não gostam de moto, mas hoje a gente vai falar para um público assuntos muito importantes e para você que vê as pessoas andando de moto entender um pouquinho desse universo. Como ele disse, eu vou apresentar o nosso convidado, Ângelo Silva Viana, sergipano, mas radicado em São Paulo, advogado, jornalista, mas hoje mais instrutor de trânsito pela Secretaria de Segurança de São Paulo, Departamento de Trânsito. Mas eu vou aumentar esse currículo do cara, que é o currículo do cara, além de instrutor de técnicas de pilotagem para as forças policiais com formação pela North Carolina Highway Patrol e atuando no Brasil e Estados Unidos. Esse cara tem currículo e tem muito assunto para falar. Sem dúvida, vamos falar de pilotagem segura, mas para abrir nosso podcast, Claro. eu vou te perguntar, no mundo duas rodas, acidentes acontecem por acaso ou por descaso? Excelente pergunta. Eu posso afirmar taxativamente que por descaso. Infelizmente, né? Taxativamente. Jô Soares dizia, né, que a moto foi projetada para cair, né? A gente que tem que fazer ela ficar de pé. Não é bem assim. Mas por descaso. Né? Esses acidentes, eles são majoritariamente, e aí quando eu coloco majoritariamente, eu tô colocando algo próximo de 100%. É um absurdo isso. Por despreparo do piloto. Um acidente é muito raro ser por falha mecânica, né? Mas o jeito de pilotar... Tem um percentual, mas vamos lá. Ainda que seja uma falha mecânica... Alguém deixou de fazer. Alguém deixou de fazer. Então, continua incidindo no despreparo do piloto. Né? Tem um percentual relevante por falha mecânica, mas continua incidindo na conta do piloto. Ângelo, você é formado em Direito e também em Jornalismo, viveu o universo corporativo, advogou, chegou a ser professor de pós-graduação de Direito. Foi. E simplesmente larga tudo em prol de um estilo de vida, porque andar de moto é um estilo de vida. Como é que foi essa mudança assim? E eu vou dizer que essa coisa me favoreceu muito. Né? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Né? 93 a gente sai da escola. Vamos para a faculdade. Eu vou para a faculdade, fiz direito aqui em Sergipe, me formei. Logo depois, na sequência, passei na OAB. Então, nunca tive problema com isso. Estava fazendo concurso público. Cheguei a passar para a primeira fase do Ministério Público na Bahia. Mas eu falei, cara, eu tô numa idade que agora é minha hora de, por exemplo, me enveredar, fazer alguma coisa fora, estudar, fazer uma pós-graduação, mestrado. Eu sempre quis essa coisa, né? Falei, trava um pouco aí, vamos para São Paulo, eu vou estudar. Eu fui para São Paulo fazer pós-graduação, mestrado, fiz pós-graduação, mestrado. Isso em 2001. Cheguei em São Paulo, e aí conheci minha esposa, fiz amigos, e aí você começa ali, eu falo, o CO2 de São Paulo, ele é inebriante, aí você fala, eu não consigo sair dessa coisa aqui chamada, essa correria de São Paulo. Começo a advogar,
termino a minha pós-graduação, termino o meu mestrado, começo a advogar, vou advogar em grandes escritórios em São Paulo, depois vou advogar no meio corporativo, em empresas. E aí advogo bastante até 2013, mais ou menos. E aí não preciso contar muitos detalhes, você já deve estar imaginando aqui, né? A quantidade de estresse que era advogar no meio corporativo, e eu advogava em especial para construtora. Aí não vou me estender muito, mas era uma grande construtora aí do mercado. Então você pode imaginar uma construtora que Só tinha pepino, né? só pepino, múltiplas coisas. Então ela tinha construtora, ela tinha petróleo, ela tinha banco, ela tinha uma série de coisas, uma corporação com muitos negócios, né? E eu termino entrando de cabeça num mundo muito, muito estressante. Coisas de trabalhar de madrugada e chegar em casa, dormir 2, 3 horas e sair de novo. E aí meu casamento começa a ficar esquisito, porque eu tinha acabado de casar e o trabalho consumindo, um estresse violento. Até um dia que eu sinto que tava pegando no físico. Eu falei, cara, tô novo. Mas enfim, na época eu tava novo. E eu falei, tô novo e tô me sentindo mal. E eu falei, não é possível, tem que fazer alguma coisa diferente aqui. Aí falou, vou tirar férias. Já tava sem tirar férias há um tempão. Só tô resumindo, encurtando a coisa, né? E aí fui tirar férias e me deparei com uma galera andando de moto, assim. Falei, cara, sempre quis ter moto, nunca tive moto. E eu vou comprar uma moto, né? Cheguei em São Paulo, comprei uma moto. E aí começou a minha válvula de escape através da moto, né? Então eu viajava com a minha moto, passeava com a minha moto, continuava estressado. E chegou uma hora que eu falei, não, eu não quero mais isso, não tá dando pra mim. E coisas aconteceram. E eu falei, isso aqui não é pra mim. Saí, larguei a advocacia, fui empreender com comida. Comprei 2 franquias de comida, inclusive uma das franquias eu abri aqui no Shopping Jardins. Eu não morava aqui, mas abri uma aqui, chamada Salad Creations. Não sei se você lembra. Sim, na segunda praça de alimentação. Exatamente, era minha aquilo ali. E apesar de não morar aqui, eu tinha ela aqui aberta. Funcionários tocavam, eu tocava em São Paulo e tudo, mas também não era ali o meu negócio. Eu lembro, era sua irmã que administrava, né? Eu tinha uma gerente, mas todo mundo a família, todo mundo um pouquinho, né? Então 2 unidades e tudo. Outro tremendo erro, porque no final, como você falou, né? Você fica louco. Fiquei louco, né? Você depende de gente, funcionários. Quem tá assistindo sabe. Quem tá assistindo e tem pequenos negócios, ou negócios consideráveis, sabe o que eu tô falando. E eu falei que isso aqui também tá ruim. Como é que faz esse negócio? E eu, no fundo, eu sentia uma... Eu falei, cara, tem tanta coisa pra dar, né? E eu tô aqui atrás de um caixa, olhando o primeiro que entra, o primeiro que sai, o sistema de contagem de comida e prato e funcionário que não veio e ingrediente que tá faltando. Cliente reclamando. Cara, é uma loucura. Eu falei, isso aqui não dá pra mim. E aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa pra moto. Na época eu pensei, eu falei, eu vou montar um restaurante temático. Vou montar um bar temático em São Paulo. Eu tenho minha equipe, eu já tenho alguma expertise, porque eu tenho cozinha e tudo mais. Não, porque eu vou depender do mecânico, eu vou depender do lavador. Pensei em montar um lava rápido temático com comida. Eu vou depender sempre das pessoas. Falei, o que eu posso fazer que não dependa de ninguém, só eu? E foi aí que eu falei. E na época eu era diretor Brasil, a vinda da Harley Davidson no Brasil para a operação brasileira, eu era diretor. Fui um dos primeiros diretores da nova gestão Harley Davidson mundial no Brasil, do ROG, né, que é o Harley Alves Group. Então, fui diretor das lojas da ABA de São Paulo e diretor assistente da Altstar. E aí que eu falei, quer saber? E eu fazendo passeio ali 3 anos, cheguei a carregar 100 e poucas motos atrás de mim. E eu olhava para aquilo e falava, cara, tem uma coisa aqui que sempre vai estar em alta, que é a segurança. Porque, infelizmente, sempre vai ter alguém tomando susto, quase se acidentando, ou até coisa pior. Então, o tema segurança, ele sempre vai ser necessário, né? Na época, eu falava, é um tema em alta. Não era em alta, mas ele era necessário. Então, eu enxergava que aquele tema, um momento, ele tinha que despontar de um jeito mais específico. E eu estava pensando em alta cilindrada. Então, eu falei, beleza, já sei, vou fazer alguma coisa aqui. Quer saber? Vou começar a fazer cursos de moto. E eu fiz
literalmente quase todos os cursos do Brasil de moto. Não é isso? A maioria dos cursos especializados, eles ficam no eixo São Paulo, Rio, alguma coisa no Sul. Brasília. É um outro. Enfim, é um ou outro, assim, mas basicamente São Paulo, Rio, Minas e alguma coisa no Sul. Mas eu percebi que todos os cursos têm a mesma coisa em comum. Eles estão sediados, baseados num fundamento técnico da década de 70, final de 70, começo de 80. Né? Um fundamento técnico criado por uma montadora, que eu prefiro não dizer nome, mas que não é atualizado desde 80. Então você tem todo um sistema, né, de ensino que não é atualizado desde 80. E eu comecei a perceber que eram todos iguais, as mesmas coisas. Então, já vamos começar num ponto bem interessante aqui. Todos falavam de direção defensiva. Direção defensiva já não existe mais fora do Brasil desde o final de 80, começo de 90. Veja, quem se defende de algo que já está acontecendo. Então, quando eu coloco na sua cabeça princípios de direção defensiva, eu estou te dizendo o seguinte: quando você se aproximar do perigo, você vai se defender. Ou seja, existe um perigo prévio para que você tome alguma ação. Melhor evitar o perigo. Melhor evitar o perigo. E aí entra lá fora conceitos de direção reativa, direção preventiva e o que há de mais novo, direção situacional. E eu olhando aquele contexto, eu falei, eu preciso ir para fora do país. Eu preciso fazer alguma coisa. Na época, eu dava aula para algumas lojas da Harley Davidson, para alguns clientes e tudo. E eu falei, cara, já que eu tô aqui no universo Harley Davidson, eu vou tentar alguma coisa nos Estados Unidos ligado a isso, né? E eu pesquisei. Eu falei, qual que é a melhor escola de formação? Pesquisei. E aí eu descobri que a melhor escola de formação é aquela que tem por objetivo principal preservar a vida do piloto. E quem faz isso com maestria são os cursos policiais nos Estados Unidos. O bem mais caro da unidade policial é o próprio policial. Então, os cursos têm como mote a preservação da vida do policial. Eu falei, puta, é isso. Porque se eu for para lá, eu vou ter uma visão de preservação de vida que eu posso trazer para cá. E batata, né? Fui lá, mandei uma série de documentos, enfim, eu cheguei a servir o exército, mandei os meus documentos do exército, porque são cursos policiais. É isso que eu perguntava. São cursos policiais. Exclusivo da polícia, né? Para o civil. Eles têm alguns critérios, por exemplo, Forças Armadas, que eles chamam de sworn, né? Como se fosse um aposentado, mas não é um aposentado, né? Um retirado, mas não é um retirado. Então é meio... você tá aposentado, mas tá na ativa ainda. E eu falei, cara, isso encaixa muito bem com a reserva daqui do Brasil. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar, né? Eu bati na porta, mandei meus documentos, levou um tempo. E o americano, ele é muito certo, né? Então, quando eu fiz meu pedido de inscrição, eu lembro que eles falaram assim, mas você não pode vir, você não é nacional. Eu falei, pera, mas onde está escrito? No site não está escrito. Na ficha que eu preenchi não está escrito. Está dizendo forças policiais ativas, aposentados, forças de lei, né, e paramédicos. Então, eu me enquadro aqui, ó. Você não está dizendo aqui que tem que ser nacional. E eu lembro que levou um tempo até eles discutirem e reconhecerem o erro. Isso foi qual a primeira... Os 3 primeiros níveis da Highway Patrol, na Carolina do Norte. Os 3 primeiros níveis. O padrão de treinamento lá é todos os estados, cada um tem a sua. Não, lá funciona assim. Quero virar um policial rodoviário, e aí você define carro ou moto. Quero carro. Quero moto. Beleza. O primeiro critério você vai fazer os cursos de carro e os cursos de moto. Se você for aprovado nos cursos, você faz a prova para entrar na academia e fazer toda a preparação para virar um Highway Patrol, um policial rodoviário. Então esse é o sistema do negócio. Ou seja, você precisa ser um policial da ativa ou ser um policial retirado com uma certa idade para poder concorrer a isso. A primeira etapa é uma etapa técnica de moto ou de carro. Não necessariamente você tem que ir para academia para seguir. Eu falei, é o que eu preciso, porque eu não vou seguir na academia.
É só os fundamentos. Eu quero terminar o curso, sair com toda a titulação, mas eu não vou seguir. Até porque para academia tem que ser o nacional, e eu não sou nacional. E aí, depois de um tempo, e discutindo, e vai para lá, vem para cá, ligações, não sei o que, eles me aceitam no programa e eu vou para lá. Foram 3 idas de 30 dias, basicamente. As primeiras 3 fases da Highway, 90 dias. Depois mais 2 pernadas de operador policial pela Northwest em Chicago. E instrutor policial também pela Northwest em Chicago. Somando tudo, 136 dias nos Estados Unidos de curso. Só de curso. Aí tem South Bay, preparação para escolta, cursos mais técnicos. Depois que você tira os 3 primeiros, para você ser aceito nos demais é mais fácil, porque você tem a titulação americana, então eles falam, pode vir. Eu não enfrentei nenhum tipo de resistência. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu falei, pronto, agora eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Conhecimento aprofundado, validado, né? Eu vou me fechar agora com esse monte de coisa que eu trouxe. Eu lembro, Marco, eu vim no avião, em cada ida dessas, eu voltava com um manual, né? E o manual impresso. Aí eu carregava comigo o manual. Aquilo ali era... Perde a bagagem, mas não perde o manual. Exatamente, era o meu bem mais precioso. Quando eu fui fazer as etapas de operador e instrutor, os manuais já vinham em PDF e tal, já mandavam arquivo, mas eu trazia os físicos também, né? Porque tinha rabisco, tinha um monte de coisa. E eu falava, agora eu preciso me sentar e me fechar para ver onde isso pode servir aqui. E encaixou como uma luva. E você fala, é uma cópia. Não é uma cópia porque eu precisei tropicalizar um monte de coisa. Ajustar um monte de coisa à nossa realidade, né? Ao enfrentamento de uma realidade, principalmente da realidade do brasileiro que não quer estudar. Isso tem uma pergunta que eu te fazer. Dirigi nos Estados Unidos, tive habilitação. E aí tem muita diferença o estilo de pilotagem Brasil e Estados Unidos. Isso é uma objeção que eu escuto o tempo todo, né? Eu escuto as pessoas falarem, mas o trânsito americano para moto, não vamos falar para moto. O trânsito americano não é igual ao trânsito brasileiro. O trânsito brasileiro é uma loucura. Você se engana. O trânsito americano, ele é tão perigoso quanto o brasileiro, às vezes até mais perigoso. Porque majoritariamente o trânsito americano é composto de carros. Moto é um intruso. Moto é um intruso, né? Se você lembrar em alguma viagem que você fez, você vai ver que cara, é raro você ver uma moto. Não é uma coisa comum você ver uma moto numa highway. Até a entrega de comida, tudo é feito por carro. Exatamente. Né? Moto. Então, o trânsito de carros é um trânsito cujo a disputa de espaço, né, são de veículos consideravelmente grandes, né, e é um trânsito nas cercanias das grandes cidades, onde tem as highways que contornam as cidades. Rápido, muito rápido. E é um trânsito distraído. O trânsito americano, ele é um trânsito distraído, né? Seja pelo excesso de distrações no carro, seja pelo celular, que é um problema mundial, né? Então, assim, não é assim como todo mundo pensa. Mas vamos falar do pavimento. Pô, tá aí, você tem razão. O pavimento lá é 1 milhão de vezes melhor que o pavimento daqui. A conservação da via pública é diferente. Mas, assim, o grau de distração do americano, esse é um ponto, né? Ele é fora do normal. E um segundo ponto muito importante. O americano não gosta de moto. Apesar de ter uma marca. Apesar de ter uma marca que é mundial, consolidada. Para o americano, ele gosta de carro. Então, o americano, quando vê moto, ele liga aquilo ali a um problema da década de 60 e 70, que eram as gangues e tudo mais. Então, quando ele olha, ele marginaliza. A grande maioria marginaliza a moto. Tanto é que as pessoas que têm moto, elas têm a moto como normalmente um hobby, né? E tem lá os seus carros e andam muito pouco de moto, elas não ficam andando. Ou tem aquele cara que abraça o estilo de moto e só anda de moto e cruza o país de moto, mas veja, ele é um lobo solitário, ele não vai ter a simpatia de todo mundo. E outra coisa, um terceiro ponto, não há privilégio para moto no trânsito. No Brasil, o CTB... Tem corredor, tem... o CTB, ele fala assim, existe uma gradação de responsabilidade, né? Basicamente, ele diz que os veículos maiores
são responsáveis pelos veículos menores, os menores pelos motociclistas, pelas motos, e todos, ou seja, os maiores, os menores e as motos, pela incolumidade do pedestre. Então tem uma gradação. Está dizendo que a moto tem uma ordem de preferência em relação ao trânsito. Lá nos Estados Unidos não, é todo mundo igual. Então você vai disputar um espaço com ele. Eu me lembro que tem uma regra lá que você não pode andar no cantinho, você não pode corredor, você tem que ultrapassar, se posicionar igual um carro, ultrapassar igual um carro, porque não tem privilégio lá. 3 estados liberaram o corredor, né? Mas é uma coisa que é uma discussão muito grande e a grande maioria, fala não, o corredor não é seguro. 3 estados liberaram o corredor sob condições. Então, por exemplo, trânsito completamente parado, é permitido o corredor. Tá falando da Califórnia, enfim. Mas é exatamente isso. Você tem regras muito rígidas para andar de moto nos Estados Unidos. Né? Justamente por causa disso. Porque é um país majoritariamente de 4 rodas. Então não há uma empatia com a moto. Quando você vai para lá fazer o curso lá, a gente quando fala de força policial americana sobre moto, a gente vem na cabeça logo uma Harley. Salvo alguns casos que, se a gente puxar, quem tem aí seus quase 50 vai lembrar do Chips. Que usavam Kawasaki e hoje é BMW. Exato. Que até no filme, as 2 versões da série, Chips era Kawasaki e uma versão, um filme recente, eles usam uma BMW. Mas a gente fala de motos muito pesadas, motos grandes, e a gente vê uma agilidade de policial absurda. Isso é muita técnica ou não é um cara que nasceu para aquilo? É o treinamento que você fez para ter essa agilidade? Você tem uma tipologia de moto por tipo de ação. Né? Então, por exemplo, as Harley Davidson são motos extremamente pesadas, motos que são mais lentas se comparadas às unidades de perseguição, às unidades de interceptação. Então, elas servem para o patrulhamento em ambiente urbano. Que nas highways, por exemplo, as Harleys cabem muito bem. Depois você tem unidades mais rápidas, aí você tem majoritariamente BMW, alguma coisa da Kawasaki, alguma coisa da Honda, alguma coisa da Triumph, alguma coisa da Moto Guzzi. Lembra da Moto Guzzi? Uhum. Na Califórnia tem Moto Guzzi ainda. Né? Mas assim, majoritariamente as BMWs dominam para unidades de interceptação e perseguição. Né? Enfim, unidades mais rápidas, são motos preparadas. São as RTs, né? RTs, As RTs todas chipadas, todas trabalhadas, com ganho de potência, para poder entrar numa highway, numa perseguição e conseguir impingir uma certa velocidade. Mas todo mundo me pergunta isso. Nossa, a moto do americano é melhor, porque são todas acima de 1000 cilindradas. Olha a nossa moto, que porcaria. As pessoas também erram, é um conceito errado, porque a nossa moto serve perfeitamente ao tipo de ambiente que a gente tem. Eu dei aula para a Polícia de São Paulo há muitos anos. Você não entra de Harley numa comunidade, subir um escadão de Harley. Você não entra. Você tem trânsito de São Paulo. Você tem que entrar de XRE na época. Hoje a Polícia de São Paulo, inclusive, evoluiu bastante. Está usando unidades acima de 600 cilindradas. Está aí com unidades BMW, unidades da Triumph. Ainda muitas unidades da Honda. Motos de menor cilindrada, mas são específicas. Agora, olha que engraçado. Eu dei consultoria para a polícia de São Francisco. Eles mandaram 3 policiais de São Francisco para São Paulo para fazer um treinamento com a gente, com a Rocan de São Paulo, durante uma semana, porque eles iam operar motos de baixa cilindrada, porque São Francisco tem uma característica acidentada, em desnível. Então, eles têm muitos parques com muitas escadas e subidas, e eles queriam uma moto mais leve, menos potente para poder andar nesses espaços mais acidentados. Muita ladeira, muita descida. Então eles mandam uma galera para São Paulo, 3 instrutores, e os caras fazem o curso com a gente e disseminam uma cultura de moto de menor cilindrada. E São Francisco tem uma unidade de 400 cilindradas. É uma moto leve. É uma moto leve. Assim, você fala 400 cilindradas, mas são motos muito potentes, porque são motos de cross. Então são motos leves, mas com torque absurdo. Você então volta para o Brasil com essa bagagem e aí imagina, vou montar um curso. Aí os seus primeiros clientes vão ser forças policiais? Polícia. Eu volto Foco era Brasil. polícia? Não, eu, enfim, fiz todos os cursos na casa da Harley Davidson. Né? Inclusive, no meus 3 cursos da Highway, eu fiquei em primeiro lugar.
nos 2 cursos de operador policial e instrutor policial, eu fiquei em primeiro lugar. Aí os caras ficaram loucos, né? Porque eles falaram assim, pô, o Brasil só tem árvore, índio, cobra. Aí o cara vem aqui e na nossa casa, com a nossa moto. E eu falo, cara, é porque você não sabe como é o trânsito em São Paulo. Deixa eu te mostrar como é que é o trânsito em São Paulo. Eu mostrava, você fala, agora eu entendi como é que é. E se virar com rally dentro do trânsito de São Paulo. Então, é o jogo de cintura do brasileiro e de alguém que quer muito fazer alguma coisa. E aí eu volto pro Brasil e falo, e agora? Esse monte de coisa? Me fecho durante quase 3 meses para poder ajustar tudo o que eu queria fazer e tudo mais. Pego alguns amigos próximos ali e falo, olha, seguinte, eu quero dar um curso para vocês. E os caras, lógico, pô, você foi lá, fez tanta coisa, a gente quer. Aí fiz um curso longo, extenso com eles. Praticamente eu ensinei assim, tudo. 1 semana de curso. Os caras falaram, cara, eu não aguento mais, mas você vai ter que aguentar. E aí foi um sucesso, né? Tinha ali algumas pessoas que falaram, cara, isso aqui é o ouro, isso aqui você tem que jogar pra fora. Mas aí, depois daquele curso, eu ainda não tava com as forças policiais. E aí eu vou contar um caso muito engraçado, né? Eu tinha um sócio nessa época e ele tava saindo do banco, né? E foi assaltado na saída do banco, fita dada, com certeza. Ele tava com acho que 30 mil reais em dinheiro, tirou pra sacar, pra pagar funcionário e tudo mais. E aí na época tava passando um carro, na hora tava passando um carro da polícia com um tenente-coronel dentro. E ele viu ali o furdunço, o cara de moto veio, pegou o dinheiro e saiu andando, 2 caras na moto. E ele ali gritando na calçada, não sei o quê, o carro da polícia parou, era um tenente-coronel que tava indo pra uma reunião. Não tava em operação, tava com o motorista e aí ele falou, olha, acabaram de me levar, não sei o que, os caras levaram o meu iPhone. E o tenente-coronel fala assim, você quer tentar rastrear pelo meu telefone? Você consegue entrar e rastrear? E ele falou, eu consigo. Pegou o telefone do tenente-coronel, logou na conta dele e conseguiu rastrear os caras. Os caras estavam no Morumbi, no McDonald's do Morumbi, comendo o McDonald's ali e dividindo o furto no negócio. Enfim, chamaram várias unidades de polícia, prenderam os caras, tal, deu tudo certo, não sei o que. E na conversa, o tenente perguntando o que ele fazia, ele falou, pô, eu tenho uma operação com um amigo meu, tal, não sei o que. E aí ele contou tudo. O policial fez, porra, você não quer fazer um curso pra gente? Pelo amor de Deus. Isso a polícia não tinha, né? Era só monta na moto. A polícia tem os cursos internos dela, né? Baseado naquela metodologia. Naquela metodologia dos anos 80. Esse curso, Ângelo, só para eu entender. Claro. Ele vem, vamos lá, você, digamos que eu sou americano, vou lá, me qualifico para a polícia e quero ser de patrulhamento de moto. Ele vai desde o conhecimento da moto, mecânica, não. Não. Ele vai basicamente ao uso da moto como arma tática. Pilotagem, posição, frenagem, aceleração. Pilotagem. Por isso que tem aqueles vídeos, a gente vê na internet, os caras manobram aquilo ali é um... É um relax que os caras fazem, né? Assim, a primeira etapa do curso, ela tem cone, ela tem circuito com exercícios obrigatórios, né? Eu tenho os 500 exercícios catalogados. Os 10 primeiros exercícios são exercícios de base, depois você tem alguns exercícios que vão evoluindo, você tem uma série de outros exercícios. Aqueles exercícios, eles fazem parte de um trecho do treinamento. É outro erro conceitual. As pessoas veem aqueles vídeos, os policiais com aquele monte de cone e acham que um treinamento policial é de cone. E não é de cone. Aquele é um pequeno trecho. Aquilo ali é para um uso específico da moto. Baixa velocidade. Espaço confinado. Espaços confinados. Contenção de velocidade. Manobrabilidade da moto com baixa velocidade. Penetração no trânsito. Saída. Enfim. As coisas importantes que são curva, frenagem, alta velocidade, padrão de posicionamento na estrada, padrão de posicionamento com curva, tipos de frenagem, tipologia de frenagem, tipologia de curva. O que eu faço com aquela curva? Como assim aquela curva? A curva é curva. Não, tem vários tipos de curva. Tem vários tipos de curva que, quando se associam com frenagens diferentes, têm razões e ações diferentes. Para puxar, seria
mais ou menos, se a gente puxar para o filme Chips, o mais recente, tem uma cena de perseguição que é com as RTs BMW. Esse treinamento que você fala é o que eles fazem, que eles sobem escada, descem morro, entram em garagem. Exatamente. Eles têm que ter reação. Exatamente. É uma coisa, gente, que é interessante. Eu tenho uma BMW 1200 e no curso com o Aragão, eu vim entender com ele que eu tive rala. Então, eu tô sentado no chão. Eu tive uma 883, depois fui pra Hyundai, né? E aí, no meio da pandemia, eu vou comprar uma moto. Aí, comprar uma Versys, da Versys eu fui pra 900, aí agora eu vou pra 1200. E eu só vim entender depois de muitos anos que não olhe pra roda, não olhe pra frente, olhe pra onde você quer ir. Exato. E é muito controle ali. O policial, ele tem que ter isso, né? Ele tem que não perder o foco do alvo, não, principalmente proteger quem tá ao redor, e ele tá em cima de uma moto. Isso é o que você fez lá. Aprender isso. E aí, para trazer isso para cá, pro policial, que aqui ele tem que trocar o tiro. Tem que pilotar aqui ainda. Então, mas aí ó, outra coisa. Não. Aliás, é proibido atirar e pilotar, né? Os manuais de polícia aqui no Brasil, eles falam de acompanhamento. O termo é esse. Acompanhar. E que faz muito sentido. Nos Estados Unidos, você também usa o acompanhamento como procedimento mãe, base. Você tem a permissão para disparar. É muito raro os momentos onde você dispara com a moto em movimento, né? Então, hoje, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, o procedimento correto é o acompanhamento, onde você força tecnicamente o perseguido a errar. Esse é o ponto. Então você vai ver, inclusive, diversos vídeos na internet de policiais em São Paulo, que eles gravam também agora. Agora não. Tem canais de tudo tipo. Tem um monte. E você vai ver que ele fica ali perseguindo um bom tempo. Às vezes dá uma vontade, assim, a gente fica assistindo. Pô, velho, dá uma pesada no cara logo, velho. Não, ele faz, para, cara. Porque ele encosta, ele para, ele provoca o erro. Ele provoca o erro. Ele não pode empurrar, né? Ele até pode, né? Não deve, mas pode. Tá? Mas se tiver que parar. Basicamente o sistema chama catch and go, né? Você encosta e se afasta para provocar o erro do perseguido, do acompanhado, e fazer com que ele erre, né? Esse é o sistema. Agora, disparo em movimento não. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. A única polícia que prevê o disparo em movimento é em Israel. Então a polícia de moto em Israel tem um treinamento específico para disparo em movimento. Aí, adivinhe, guess what? Os policiais americanos vão treinar onde? Em Israel. As polícias americanas todas têm seus batalhões de moto, né? Praticamente. Aí é um grupo mais de apoio para poder, como falou, acompanhar a ocorrência e dar o guia para que os carros também cheguem e possam fazer. Não, é um grupo independente. É um grupo de primeiro atendimento. Inclusive, é um grupo para determinados pontos de uso de primeira chegada, de fronte. Na próxima entrevista, a gente vai ter aqui com o Tenente Coronel Santos, que é o comandante da Getan. E vai ser interessante, porque a gente vai entender uma força tática que a gente tem em Sergipe de moto, que o pessoal acha que Getan é trânsito, não é não. É um grupamento tático de moto que é bem interessante. Queria puxar um pouco, Ângelo, para falar um pouco dentro desse meio de treinamento, segurança. A segurança, assim, você como instrutor deve ter uma noção muito grande de tudo que acontece. Você pode, pelo menos um item para elencar, assim, qual é a principal causa dos acidentes de motos no trânsito? Cara, posso te elencar um monte. Tem um top. Tem vários. Mas aí eu queria entrar no item principal, né? No principal problema de moto. Qual que é o problema essencial no Brasil? Eu falo isso porque são mais de 22 mil alunos já formados até hoje, né? E as pessoas elas podem estar achando que nesse momento que eu treino só polícias e tudo mais. Aliás, eu já não treino polícias há bastante tempo, que a agenda já não deixa mais, a gente não comporta. São treinamentos que duravam uma semana. Mas hoje eu treino grupos particulares e treino empresas, né? Então hoje os meus clientes lá em São Paulo, Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein, cliente meu desde 2017, Metrô, Comgás, Bosch, Isacetep, EDP, Bombril e por aí vai. Mas é frota? São entregadores? Não, são funcionários que vão e vêm para casa usando moto. Então a gente prevê e previne acidente de
trajeto. Inclusive, o case do Einstein, no ano passado, ganhou o prêmio Proteção, que é o Oscar da segurança do trabalho. A gente diminuiu os acidentes entre os funcionários que usam moto em 98%. As pessoas falam assim, nossa, moto não tem jeito, você vai cair. Se você não cair, você já vai cair. Ó, se prepare. Não é verdade. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar e falar. Porque esse pensamento de que é normal cair é o pensamento mais grotesco que existe. Ponto. Segundo, não é possível ter uma ação que te previna 100% do acidente. É possível, sim. A gente prova isso com, por exemplo, um case desse com 98% de redução de acidente. Cara, a gente está lutando para entre os treinados a gente bater 100%. Essa é a grande meta nossa. Esse segundo ponto mostra o seguinte: é possível através de informação, treinamento, conhecimento. E aí a gente vai para o ponto mais crítico de moto no Brasil. Você lembra quando você tirou a sua carteira, sua CNH? Você lembra como foi? Fiz um circuito, botei o pé no chão. Quantas aulas você fez? Nenhuma. Nenhuma. Pronto. Meu irmão me ensinou. Vocês estão vendo o que eu tô falando? Seu irmão te ensinou. Você pegou sua moto, fez lá a prova. Não, eu vou te contar só um detalhe, Ângelo. Na minha época, quando eu tirei a habilitação, era aquela categoria A1, A2 e 3. Aí, eu tinha uma ML 125. Uhum. Mas eu pensava, não, se eu tirar logo uma A2... Eu literalmente andei na moto meia hora antes, numa XL X350. Meia hora antes de fazer. Só para tirar a habilitação lá em cima. Aí não peguei a moto. Então, o que a gente está falando hoje do modus operandi, né, isso é uma crítica aberta que eu faço. Ela é muito simples. Ela te exige algumas aulas. Vamos colocar assim o normal. Você vai lá, faz 10 aulas, 20 aulas. Como é que é essa aula? Um instrutor num circuito que copia o circuito da prova. Muitas vezes é o próprio circuito da prova que naquele dia fica livre para todo mundo treinar. Tá pintado ali no chão. Tá pintado no chão. Eu vejo muito ali na praça... Ali em frente, no Campo de Marte, lá em São Paulo. Exato. O pessoal treina no dia de domingo. Ali é um dos pontos, né? Você vai lá e você é preparado para fazer aquele circuito. O objetivo exclusivo é passar na prova. Ou seja, um circuito a 5 por hora, né? Com faltas absolutamente ridículas. Então, pode pôr o pé ali, não pode pôr o pé acolá, tem que não sei o que lá, tem que... Estritamente legalista do ponto de vista... E com coisas que não existem no CTB, né? Alguém tirou da cabeça e falou, isso aqui vai ser os critérios para não deixar passar ou deixar passar, sei lá o quê. Muito bem, ato contínuo, ele fala, parabéns, você ganhou, você passou, toma aqui a sua carteira. Vai para esse trânsito maluco. E aí vai para em São Paulo, vire. Cai numa Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, aqui fala, toma, vai aqui, pega a BR aqui, vai pilotando até o interior. Não, a Tancredo Neves já tá assim então, aqui. Cara, isso é uma coisa absurda. Agora veja, naquele momento eu chamei a atenção para isso, porque você foi moldado, como todos foram moldados, a pensar que aquele é o momento de corte que te diz, você sabia andar de moto e agora você não sabia, agora você sabe. Esse é o momento de corte. Segundo ponto. Moto é um negócio que é uma ação simples. Então vamos lá. Sentei na moto, liguei, passei a primeira marcha, acelerei, a moto começou a entrar em movimento, ganhar equilíbrio dinâmico por conta do movimento, eu já tô pilotando. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu falo é, tá vendo? Eu sei pilotar a moto. E não sabe, tem 1 milhão de elementos além daquela simplicidade aparente que você acha que tem. Por conta disso, as pessoas falam, para que eu vou estudar sobre moto se moto é prática? Essa é a próxima objeção, a terceira grande objeção. Moto se aprende na prática. Cara, não é verdade também. Esse é o mal endêmico do brasileiro para um monte de coisa. É uma crítica aberta também. Vamos lá. Você já viu um piloto de avião? E eu lembro que na época da escola você adorava. Eu nunca vou esquecer. As feiras de ciência. Eu nunca vou esquecer na feira de ciências. Você fez um puta projeto sobre o AMX. Nunca, aquilo tá na minha cabeça. Enfim. Você já viu um piloto de avião entrar na academia e tudo mais e já sair pilotando? Quanto tempo ele passa para poder pegar um avião e pilotar?
Você já viu um médico entrar na faculdade de medicina e abrir uma cabeça depois que ele entra? Não. Mas essa analogia... Não, essa analogia é totalmente pertinente. Leva um tempo para que você compreenda todos os princípios dinâmicos, o que pode ser feito, o que não deve ser feito numa moto. E ato contínuo, você vai praticar princípio por princípio. E não, toma aqui 10 dias, toma sua carta e vai embora. Nos Estados Unidos, leva no mínimo, de 30 a 60 dias, a depender do estado, 90 dias De para você prática, pegar a moto. prática. Entende? Como é feito lá? Todos os fundamentos de ciclística e teoria legal, né? Teoria de lei, o que você pode, o que você não pode, mas os fundamentos de ciclística, como se faz uma curva, como se faz uma frenagem. Hoje, a gente vai praticar frenagem, pessoal. Vamos todo mundo para a prática para treinar a frenagem e o cara fica ali dias treinando frenagem. Beleza. Próximo fundamento de ciclística, curva. Pessoal, agora a gente vai praticar a curva. O cara fica dias fazendo curva. Você tá falando uma coisa, Ângelo, que eu acho interessante. Eu tenho aí por baixo, sem exagero, uns 32 anos que eu piloto moto. Ainda sou literalmente um bundão, que eu morro de medo. Mas eu nunca tive uma moto do tamanho de uma GS 1200, quase 300 quilos. A primeira coisa que eu tive a oportunidade foi teve um curso de pilotagem urbana. E eu fui fazer porque lá eu aprendi a frear essa moto. Aí eu fui entender que dependendo da frenagem é melhor ficar em pé. Eu me posicionar, usar. E aí eu pensei assim, cara, na motoescola não tem isso. O cara não tem, como você tá falando. Como é que você freia? Com a força frente, traseira, dependendo da frenagem, se posicionar. Isso não é feito, é feito de qualquer jeito. Por isso que a gente tem esse tanto de... A motoescola não ensina nem você a subir na moto do jeito certo. Vou te dar um exemplo. Teve uma época, o negócio tinha umas reciclagens, né, pra gente renovar a habilitação. E eu tava numa escola ali do lado do Detran, assistindo essas aulas, né? E o cara falando de segurança, e eu sempre fui apaixonado na moto. A parte mais bonita pra mim na moto é o capacete. E o cara dando aula e cheio de capacete no chão. Que eu fiz um questionamento, o cara ficou puto da vida comigo. Eu falei assim, poxa, você tá aqui falando de instrução, a gente tá fazendo reciclagem, e você não percebeu que a maioria das pessoas aqui, o principal equipamento de segurança está no chão. Aí você não vê, aí tem gente que vem aqui para fazer reciclagem com capacete sem viseira, já tá ensinando errado. Porque na formação, o primeiro item de segurança, o único item que a gente tem de principal, que é o capacete, o cara tá vendo lá, capacete no chão, capacete sem viseira. A gente forma errado, né? O Brasil é um formador errado. Forma errado. Em momento nenhum, nos cursos do Detran, tem-se uma preocupação de falar sobre equipamentos de segurança e o fundamento de cada equipamento. Para que serve? Por que serve? Por que tem que ser usado? Quais são os tipos de equipamento? A tipologia de materiais? As características de um capacete, de uma jaqueta, de uma luva. Em momento nenhum se fala Você isso. falou isso agora, veio na minha cabeça. Eu não piloto sem luva. Porque eu imagino assim, numa queda, eu vou ralar. Mas se eu ralar a mão, eu fico sem trabalhar. Porque Exato. eu preciso digitar. Exato. E quando você olha no trânsito, raro você vê alguém com uma luva. Rapaz, eu tava meus pais moram aqui na 13 de julho. E de vez em quando eu fico na varanda do apartamento ali, olhando pra avenida ali, enfim. Raro o cara usar jaqueta. Também. Luva nunca vi. Nunca vi, tá? Esses dias que eu venho pra cá que eu fico olhando assim, eu nunca vi. Jaqueta, eu falo, cara, quando eu vejo um cara de jaqueta, eu falo, putz, olha, bate uma foto, porque eu já vi de Havaiana no retrovisor, eu já vi de saia, de bermuda. Bermuda é o que eu mais vejo. Short, não sei o quê. Camiseta cavada, capacete aberto, sem viseira. Sem jugular. Cara, sem jugular. Mas por que é assim? Isso te incomodou, né? Você bastante. Você vê tanto fazendo um curso, mesmo que seja voltado para as forças policiais, onde a técnica de pilotar que faz com que o policial não sofra o acidente numa condição extrema, porque ele não está se deslocando de ponto A para o ponto B. Ele, em vez de ele fazer uma linha reta, ele tá fazendo um negócio assim, correndo atrás de uma ação. Tá ali numa ação. Aí você vê esses caras na rua e mexeu a cabeça. Ângelo foi aqui pensando, não, eu tenho que mostrar para as pessoas a forma certa de pilotar. Nisso, eu queria te puxar o seguinte. Com todos os avanços que a gente teve, desde que você fez esse curso,
Para agora, 2025, toda a tecnologia que a gente tem nas motos, motos baixa cilindrada hoje tem ABS, o 125 já tem. O avanço psicológico não veio, não acompanhou a tecnologia, né? Não. Porque o problema tá naquela pecinha em cima do banco. De novo, né? É por causa da formação. É porque a moto é fácil. É porque a moto é isso. Então o cara fala, cara, eu já sei pilotar. Você usa o psicológico, no caso aí, para as empresas mostrar para o funcionário assim, esse teu jeito louco de pilotar, vamos chamar. Não louco, mas esse jeito que você pilota sem segurança, sua vida tá em jogo, você pode morrer, deixar seu família. Você mexe um pouco com isso? Não, eu vou te falar que, no fundo, todo mundo sabe disso. Todo mundo que pilota uma moto tem isso na cabeça. Ele sabe do risco envolvido, né? Ele sabe que existe possibilidade. Na verdade, ele tem aquele pensamento, comigo não. É sempre com o cara do lado ali, porque eu sei pilotar. Ele não sabe, eu tenho experiência. Eu sou piloto, eu não sei o que lá. Então ele pensa mais, mas ele sabe disso, né? Eu uso uma outra metodologia. Então, o Método Moto, que é o programa de treinamento nosso, que tem 9 cursos hoje, tem mais de 520 horas de aula. Ele tem programa corporativo, programas de pessoas físicas, plataforma de ensino, uma série de coisas. É o maior programa de treinamento do Brasil, né? O Método Moto, ele se baseia num outro fundamento. Ele mostra a quantidade de coisa que você achava que sabia e não sabe. Então, o melhor dos parâmetros não é o contar o risco. O risco você já sabe o que acontece. O melhor dos parâmetros não é o mostrar acidente, né? Braço voando, cabeça voando. Não, o melhor parâmetro é mostrar a quantidade de conhecimento, onde você vai se deparar e falar, eu não sabia disso. Nossa, tem isso? Nossa, faz sentido tecnicamente isso que você está falando para mim. Faz total sentido. Nossa, eu jamais imaginei que isso aqui existia. Isso é técnica. Ah, isso aqui eu fazia sem saber. Esse tipo de conscientização é a melhor maneira. Fazer o cara ter vontade de aprender cada vez mais. E aí de uma coisa muito legal, porque moto é apaixonante. Então veja, se você for hábil o suficiente, né, para conectar essa grande paixão com esse lance do conhecimento infinito das coisas que, quando eu falo infinito, é infinito. Porque moto não é só moto. Moto é física, fisiologia, a junção de todos, comportamento, a junção do comportamento com a física, com a fisiologia, derivações e mais os ambientes, fatores externos, via, tipologia de curva e uma série de coisas. Moto é um tema praticamente infinito de possibilidades. As coisas mudam muito rápido. Então veja, se o cara se depara com isso e eu consigo criar nele e despertar a vontade de aprender alguma coisa que ele gosta muito, esse é o melhor dos parâmetros didáticos para que a gente comece a mudar alguma coisa. Esse conceito que você está falando vai entrar muito numa pergunta que eu tenho aqui, porque a gente está falando aí, beira um pouco em responsabilidade. Porque o cara sabe que a vida dele ali, ele não tá como num carro que tem uma estrutura metálica meio protegendo ali, é ele exposto. Aí tem um filósofo chamado Jackson 5, e num dos seus pensamentos ele fala assim, se quer se livrar de nós, deixa nós passar. Como é que você vê hoje, principalmente acho que é uma coisa Brasil, a relação trânsito e motoboys? Porque ali é a nata da irresponsabilidade, né? Da inconsequência. Eu vou falar... eu vou falar em termos também, tá? Vou te trazer uma razão talvez um pouco diferente, né? E vou falar da cidade dos motoboys, São Paulo. Então, se você olhar para a frota de motoboys, de moto-entregadores em São Paulo, é algo espantoso. Se você pegar uma grande avenida de São Paulo, você vai ver motos passando durante 10, 20 minutos em corredor, uma atrás da outra. 23 de maio. É um negócio louco, é um negócio insano, né? Você sabia que a maioria dos acidentes não é com motoboy em São Paulo? É com outras coisas não. Com pessoas convencionais, eu, você, qualquer outra coisa. A maioria esmagadora, tá? Agora vamos lá. Se a gente quiser apontar comportamentos, e eu vou poder fazer uma distinção aqui com você.
O motoboy profissional, ou o cara que está há muito tempo naquilo ali, né, ele já tem um certo traquejo no negócio. Ele sabe alguns limites que ele pode usar. Ponto. Só que o serviço de moto entrega é um serviço muito democrático, né? Todos podem tentar, todos podem vir. E aí quem vem são os jovens, né? O menino que acabou de tirar a carta e tá ali no bairro fazendo o corre dele para poder gerar uma rendinha. Esse é inconsequente. Esse ainda não atingiu a maturidade da experiência. A experiência pode ser boa, pode ser ruim. Quando você não tem conhecimento, a experiência desagradável cria o seu parâmetro. Então, veja, aprender pela dor nunca é uma boa escolha. Ele só vai aprender depois que ele caiu muitas vezes, se machucou, colocou pino na perna, ficou em casa 2, 3 meses. Ele só vai aprender depois que ele bateu num carro de alguém e teve que pagar, ou até mesmo não teve que pagar. Ele só vai aprender depois de muita dor. O profissional, o motoboy profissional, o cara que tá ali, ele não se envolve tanto em acidente assim. Então o que você vai ver? Os meninos mal preparados, os jovens, os inconsequentes que pegam a moto de qualquer jeito, largam a entrega e começam a empinar a moto. Isso é fato. Isso é fato. E você está falando que a gente tem que abraçar a categoria. Eu estou dizendo que a gente tem que respeitar. É uma categoria muito importante. Agora, eu vou te dar uma outra razão, né? Um outro pensamento. A gente não tem um regramento legal sobre o sistema de entrega no Brasil. Motofretista. A gente não tem um piso salarial. A gente não tem obrigações de lei, obrigações de uso de EPI. A gente não tem, no CTB, obrigação de uso de equipamento de segurança. Nem para mim, nem para você, que dirá para eles. Então, veja, a gente não tem piso, a gente não tem obrigações, a gente não tem sistema de defesa para essa categoria também. Esses caras, eles ganham enxugando gelo, literalmente. Eles só ganham se eles produzem. Então, compreenda, esse cara vai acelerar acima do normal, porque ele faz conta. Ele fala, eu preciso fazer no dia 30 entregas. Eu preciso ser rápido. Se eu não fizer as 30, eu não bato a minha meta e esse mês eu não ganho aquele salário que eu preciso. Então, muitas pessoas já falaram, por que você não vai dar aula para iFood? Eu já tive reunião com iFood. Já tive reunião com o Rappi em São Paulo, né? De novo, é enxugar gelo. Enquanto não tiver um regramento, né, com um piso salarial, com alguma coisa que garanta para o cara um salário para aquela categoria, eles vão continuar acelerando, que nem louco. Você vai dar o curso, você vai apresentar muitas coisas para eles. Eles vão falar no primeiro momento, nossa, que legal, ato contínuo. E não por maldade. Ato contínuo eu falar legal, mas eu preciso acelerar. Eu preciso entregar. E eu não estou defendendo, só fazer um parênteses, né? Eu não estou defendendo excrescência no trânsito. Porque você fala, tem muitos, a maioria esmagadora faz besteira. Eu não tô defendendo essa situação. Eu estou dizendo que o poder público precisa isolar a situação, né? A primeira coisa que precisa ser feita é dar um sistema de garantia para esses trabalhadores. Você tem que ter um mínimo de garantia. Ter uma profissão reconhecida é algo importante para isso. Ah, mas aí vai a informalidade ou vai tornar inviável. Não, não. O mercado se adapta. O mercado vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Você falando isso, talvez seja caminho contrário se regulamentar o... Pensa assim, o governo vai ter que arrecadar. Sim e não. Porque o que ele gasta com o SUS para essa turma... O gasto do SUS hoje em acidentes de trânsito deriva de acidentes de moto. Então, olha, tô falando para você, né? O seu imposto, quando vai guarnecer o sistema de saúde pública, tem como impacto nos acidentes de trânsito, acidentes de moto, como primeiro lugar. Um gasto. O gasto. Então, veja, se eu regulamento uma categoria, eu também posso exigir certas coisas. Por exemplo, treinamento formal para virar um motoboy. Sim. Que cursos você precisa ter para virar um motoboy? Isso teria também, passaria pela mudança do Código de Trânsito em relação a essa formação que você fala comparada aos Estados Unidos. Parar de fingir que ensinou
Exato. Para a pessoa também parar de fingir que aprendeu. Exato. Né? Ter mais acesso. Isso independe muito da motoescola, da autoescola. Mas aí vamos para um outro lado. Eu já me formei, já fiz lá, tirei minha habilitação, mais de 30 anos pilotando. Mas eu tenho essa consciência. Poxa, eu tenho 2 filhas, eu ando numa moto pesada, 300 quilos. Eu vou trabalhar às vezes com ela num trânsito urbano, uma moto desse tamanho, e raramente faço uma viagem. Porque eu sou um cagão para pegar a estrada. Aí eu resolvo fazer um curso. Aí eu queria que você me contasse. Nessa hora eu encontro o método moto. Fala um pouco sobre isso. Tirando a formação de empresa, o piloto comum procura um Ângelo, procura tua escola. Eu vou encontrar o que lá? Volto à principal objeção de todas, né? A principal objeção de todas é a prática, né? O que você vai ouvir muito das pessoas eu queria fazer um curso. Legal, primeiro passo, parabéns. A segunda frase é sempre a mesma. Mas o curso precisa ser na prática. Eu queria fazer um curso na prática. Eu queria te encontrar e fazer um curso. Eu queria encontrar um instrutor e passar um dia com ele. Marco, vamos lá. Você acha, me responda, você acha que em um dia eu consigo te passar 520 horas? Ótimo. Você acha que em um dia comigo você vai aprender 100% daquilo que eu te disser? Não, preciso repetir. Entende? Compreende o negócio? Então, assim, esse é um erro grotesco, né? A moto é prática. Não. Peraí, calma. Claro que a moto é prática. Vamos olhar pro ponto de vista didático, como é que funcionam as coisas. Primeiro eu tenho como funciona para você realmente aprender uma coisa. Primeiro eu tenho uma teoria estruturada. E eu vou e estudo a teoria. Eu entendo os fundamentos daquilo. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Ato contínuo, eu pego toda aquela carga de teoria que pode ser esparçada, ponto a ponto, e começo a praticar os itens de forma isolada. Então hoje eu vou sair e vou colocar atenção à minha postura corporal. Sabe por quê? Porque eu estou lotado de vício de pilotagem, né? E meu pé fica assim, minha mão fica assado, e agora eu sei o fundamento que a mão não pode ficar assim, porque isso implica nisso ou naquilo. Então hoje eu vou prestar atenção na minha mão. É uma mudança completa de hábito técnico. Beleza. Começo a praticar e começo a colher resultados. Mais susto, menos susto, mais segurança. Aí vem a próxima etapa, que é o sistema de autorrecompensa, onde eu vou falar, tá vendo? Eu estudei, eu internalizei toda a parte de teoria, fez sentido técnico, porque eu comecei a praticar ponto a ponto, com calma. Quantos anos você leva na faculdade? Com calma. Eu preciso ficar 5 anos estudando moto? Não, mas com calma. E comecei a colher resultados, uma pilotagem mais tranquila, menos susto, mais paciência, mais técnico, uma curva mais bem feita, uma frenagem mais tranquila, e agora eu estou me auto-recompensando porque eu sei que funciona. Ponto. Esse é o sistema. Esse sistema tem um outro elemento no meio do caminho que é, se eu errei, eu tenho que voltar e rever onde eu errei. Então eu preciso agora de novo aprender algo mais sobre curva, sobre frenagem. E volto para todas as etapas. Vou treinar de novo, vou isso, vou aquilo. Autorrecompensa, legal, maravilha. Isso tudo nasce uma experiência. A experiência é o conjunto desses hábitos. Se você não estuda e vai para a prática, o que você cria é vício de pilotagem. Como em qualquer outra profissão. Se você não estuda e vai só praticar, vai chegar algum momento onde você vai encaixar coisinhas ali. Porque, veja, existe um elo técnico da coisa. Se eu tenho imagina uma corrente, né? Então tem a teoria, cada elemento teórico é um elo da corrente. Se chega a dado momento e eu corto essa corrente e vou para o final da corrente, aqui no meio, alguma coisa tem que conectar aquela ponta que ficou lá atrás com o final da corrente. O que conecta no motociclismo é o vício de pilotagem. Eu termino fazendo desse jeito porque funciona. Quer ver um monte de vício? Quem anda de moto vai saber agora. 2 dedos no manete de freio o tempo todo. Esse é um vício.
Que a gente vê todo mundo falar que é a melhor forma. Cara, não é. Tem uma hora correta para usar os 2 dedos, tem uma hora que não cabe. Na maioria do tempo não cabe. N vícios. A mão que pega no acelerador inteiro. A maioria põe a mão no acelerador completo e na hora de frear faz esse movimento de pinçar o freio. Muito bem. Veja, a gente tem um tempo de percepção e reação. 0,75 para perceber, 0,75 para reagir, 1,5 segundos antes de fazer qualquer coisa. Então veja, o tempo de você tirar e buscar a frenagem, a moto vai ficar solta vários metros. 1,5 segundos, dependendo da velocidade, já foi. Ah, mas tem mais vícios? Eu te enumero monte. Vícios de postura corporal. A gente vê muito piloto como assim... O pé na pedaleira, ou é a ponta, ou é o meio, ou o calcanhar. Então... Agora vamos sair da moto. Eu tô fazendo uma passada muito rápido aqui. Porque aí eu tenho a próxima objeção. Ah, mas o trânsito, a culpa não foi minha. A culpa é do outro. Não tem como prever. Vício. Você se posiciona no lugar errado o tempo todo. Muito cego. O tempo todo. Você se aproxima do perigo o tempo todo. Você não age de maneira preventiva. Você não usa a regra dos 12 segundos. Você não olha, você não escaneia, chama escaneamento ativo por zona. Você não escaneia a via de maneira a prever possíveis pedestre, um carro, uma esquina. Possíveis acontecimentos. Então você age de uma maneira a se aproximar do perigo para se defender quando algo acontecer. Pilotagem defensiva, que é um outro grande erro. Então veja, essas coisas elas precisam ser mudadas. Quando o aluno vem para o método moto, a primeira coisa que ele se depara é um conhecimento de vastidão. Ele olha aquilo e fala, cara... Tem nada, né? Não, sabe o que é legal? Dá um calor aqui dentro que ele fala assim, agora eu tenho um banco de referência onde eu posso estudar. Se eu tiver uma dúvida sobre curva, eu vou lá e vou olhar a curva. Ah, mas é só fazer curva? Eu te falei aqui no começo, tem tipos de curva, com tipos de frenagem. Para cada curva eu tenho uma pegada de manopla diferente e eu tenho uma ação. É isso mesmo que você está ouvindo. Ó. Então, uma curva, eu posso pegar assim, posso pegar assim, posso pegar assim, posso pegar assim, posso pegar um pouco mais para fora. Some-se as pegadas com os tipos de frenagem, com os tipos de curva. A gente tem uma variação gigantesca de situações. Isso a gente já está falando de curva, né? Só de curva. Reta, tem frenagem, subida, descida, estrada. Tem uma série de coisas. Então, quando o aluno entra, ele se depara com um monte de coisa. Ele fala, cara, que legal. Eu vou começar a estudar. Pem. Pumba. Aí a gente chegou no ponto que eu queria. Eu crio nele uma vontade de falar, cara, isso aqui me dá um prazer tão grande. Deixa eu estudar 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. Ele começa a se encontrar com coisas que ele não fazia. E aí eu dou para ele um ferramental para ele fazer uma das coisas mais importantes que tem. Ele vai se encontrar com um vício de pilotagem que ele nem percebia que tinha. Ele vai poder atacar o vício de pilotagem. Eu trago o vício do inconsciente para o externo, para o consciente. Ele está vendo agora o vício de pilotagem. Está vendo? Eu fazia isso aqui errado o tempo todo. Então, o primeiro passo para a gente poder mudar é dar informação, dar conhecimento. Conhecimento estruturado, conhecimento sério. Não é mostrar o acidente. Não é mostrar que ele não sabe. Você sabe, você anda de moto. Moto desperta paixão. Se eu virar para você e falar, você não sabe pilotar? Não, tá me xingando. Você vai ter uma reação. Se eu falar para qualquer um, você não sabe pilotar. O cara vai falar, eu sei pilotar. Não. Eu ando há 30 anos, nunca caí. 30 anos tá colecionando vício, cara. 30 anos. Quando chega para mim um cara com 30, 40 anos, eu já tive situações, no meio do treinamento, o cara falar, eu não quero mais fazer. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei nem pilotar. Eu não sei nem subir na moto. Fazia tudo errado. Eu faço tudo errado. Mas então, ele tá reaprendendo, né? Da forma correta. Então, mas alguns têm isso. Né? De falar, cara... O método moto seria uma... Não é fazer na propaganda. Mas o método moto seria a forma... Ou o método moto ou qualquer um outro bem balizado seria uma forma de a gente corrigir o erro do aprendizado lá atrás, né? Seria. Mas aí eu torno a falar. Eu digo para qualquer um, quer fazer um curso? Faça. Ótimo. Mas não espere grandes mudanças em um dia. Elas não vão acontecer. Esse é o primeiro ponto. O curso de final de semana não aprende. Não vai aprender.
Segundo ponto que é muito importante, que as pessoas não prestam atenção. Quem é o instrutor? Tá, mas peraí, como assim? Eu conheço. Ele é gente boa pra caramba. Não, peraí, calma aí. Qual é a formação dele? Onde ele se formou para ministrar aquilo? Quais são os resultados da metodologia que ele emprega? Porque não há consenso de metodologia de ensino para moto no Brasil. Cada instrutor ensina do seu jeito. E aí o que acontece demais? O instrutor termina transmitindo para você o vício dele. Ele termina te dando um hackzinho, uma diquinha que causa um vício. Veja, aquele hackzinho funciona para ele com o grau de experiência que ele tem. Para você pode ser que não seja igual. E aí a gente cai num grande problema, que é a internet, que é o Instagram. Vou assistir por ali. Vou assistir diquinha. Então, cara, é incrível. O que eu recebo no direct, Pessoal, eu tenho quase 500 mil seguidores. Quase 500 mil nos perfis. O que eu recebo de direct... do cara querendo aprender curva em 1 minuto. Curva, só pra vocês saberem, o método moto, curva, é tema de 68 horas de aula. Porque no moto você faz curva o tempo todo. Veja, como é que eu vou te ensinar em 1 minuto, amigo? E aí tem gente que fica brava. Você não quer, você tá enrolando. você... Não, eu não vou fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Imagina o tamanho da minha responsabilidade em gerar um conteúdo mal colocado e fazer com que você queira experimentar alguma coisa sem fundamento técnico. E vai lá e cai. E você se machuca. Aí você vem falar, eu fui fazer o que você fez. O que você falou e me machuquei forte. Ou até coisa pior. Então veja, o método moto ele é um sistema que faz com que o aluno se depare com uma teoria e um conhecimento profundo. O método moto ele provoca algumas coisas. Então ele é um sistema que tem exercícios, uma série de coisas. Veja, eu estou no primeiro módulo. Qual que são os exercícios do primeiro módulo? Agora, eu vou treinar o primeiro módulo. Isso vai levar um tempo. E o resto do tempo? Eu vou dirigir ou pilotar como eu pilotei a vida inteira. Tá tudo bem. Mas eu vou começar a fazer aos poucos. Nesse momento eu começo a perceber... Olha, não era assim. Vícios e tudo mais. O método moto tem prática? Ele tem prática. Então, por exemplo, o aluno fez lá o método moto. Ele concluiu o método moto. Aí ele se habilita na prática comigo. Quando ele vem comigo 1 dia ou 2 dias, é diferente. Eu vou aparar as arestas. Uma coisinha ou outra. De uma pedra que não é mais tão bruta assim. Então ele vem para tirar as dúvidas, literalmente. E a pessoa tá mais leve, né? Muito a mais cabeça leve, é outra. muito mais leve. Eu vou colocar outra razão para você. Imagina você fazer um curso. Você chega lá, tem 10 pessoas no curso. A primeira preocupação sua é, eu não vou derrubar a moto. Eu não posso derrubar a moto, tá todo mundo olhando para mim. A segunda preocupação é, cara, eu não posso me mostrar tão ruim, porque tá, 10, pode ser até 10 amigos. Imagina, eu ando com eles aqui, eles vão ver que meu curso eu sou ruim, tá? A terceira preocupação é você tentar acertar o que o instrutor tá falando. Você compreende? Então, assim, não tem problema você fazer um curso. Mas você precisa investir em algo que, cara, seja o seu momento de tirar dúvida, com calma. E aí, ir praticar. Você pode até praticar num curso, na prática ali, tá tudo certo. Mas conheça o fundamento, né? Essa metodologia é a metodologia que eu aprendi lá fora. Eu lembro como hoje... de chegar numa das pernas de treinamento, 32 dias, no curso programado, 32 dias, né? E eu fiquei 15 dias olhando para a moto. Nós ficávamos 15 dias olhando para a moto. A gente ficava dentro da sala de aula e eles estacionavam a moto, tinha um grande vidro, assim, eles estacionavam na frente para a gente ficar olhando para as motos. Então você imagina 15 dias aprendendo física, fisiologia, reações e tudo mais, e olhando para a moto, falava, pô... parecia ser na lata, que hora eu vou pegar a moto lá para poder fazer isso? Não, você vai pegar a moto na hora que você souber o fundamento. E aí você vai para a moto. E quando a gente for para lá, vai ser muito mais eficiente. O que eu tô dizendo é que se o Brasil tivesse um sistema de ensino prático, delimitado, é preciso isso, é preciso aquilo, a gente não teria o que a gente vê por aí. Teríamos pilotos... melhores preparados, mais conscientes. Exatamente. Entende? Você fala aí da técnica de pilotagem. Cara, desculpe te cortar, mas eu me lembrei de coisas que eu escuto demais com meus alunos, né? Alunos que chegam agora, tiraram a carta e fazem o método. Alunos que nem tiraram a carta e fazem o método,
né? Estão se preparando para tirar a carta. O que eu mais escuto é, na motoescola, o instrutor falava para ele não frear o da frente. Porque se eu frear o da frente... Eu vou capotar. Eu vou capotar ou a moto vai morrer, seja lá o que for. E ele falava o tempo todo para ele ficar com a mão na embreagem. Porque se eu frear e a moto morrer, eu sou desqualificado. Olha só, o freio mais potente da moto é o freio dianteiro. E quando eu aciono a embreagem antes de frear, é um outro grande vício. Pode prestar atenção. Você vai chegar no farol, você vai acionar a embreagem e depois você vai frear. Quando você aciona a embreagem, a moto fica solta por um tempo. É o contrário, eu preciso primeiro frear. Quando estiver lá parando, que você pode a embreagem. Isso é um grande vício. A gente fala aí de técnica, mas também é importante em dois fatores que a gente deixa muito de lado. O motociclista. Porque a gente fala motociclista e motoqueiro. É assim, eu vou andar de moto. Eu primeiro tenho que saber se eu estou bem para andar de moto. Naquele dia, mas eu ando de moto. Por exemplo, quando eu faço minhas viagens curtas, de 400, 500 km, primeiro, boas horas de sono. Para eu não sentir isso. Segundo, comida leve, para eu estar preparado. Fator 1, físico. Fator 2, que eu já vi nos seus vídeos, os equipamentos, que é uma coisa que o pessoal não liga, né? Um dia desse eu vi você falando sobre viseiras, que é um item muito importante. As pessoas nem olham para isso hoje, né? Imagino. Não olham nem para o corpo, nem para equipamento. Imagino. As pessoas não olham e elas acham que qualquer coisa serve. E saiba você que a única chance que você tem, né, em contato com o asfalto é uma segunda camada que você coloca. Essa camada ela tem que ser de altíssimo nível. É uma chance real de segurança, é uma chance real de que você vai sobreviver naquilo ali. As pessoas não colocam nenhuma atenção. E eu falo para todo mundo, eu falo, olha, a moto pode não ser a que você quer. A moto pode não estar na melhor condição, ela tem que estar íntegra, né? Com os itens de segurança, mas pode ser a moto, não é a moto dos seus sonhos, tudo bem, mas o equipamento é o melhor que você possa comprar. E eu vejo coisas engraçadíssimas. Por exemplo, o cara compra uma BMW, compra um capacete de R$200. Compra um capacete de R$100, 150 ou R$200. É incrível, é incrível. Então peraí, você está colocando o preço do equipamento de acordo com a moto? Não, em absoluto. Porque eu também vejo o contrário. Eu vejo o cara comprar uma moto de baixa cilindrada com um capacete decente. Então, de jaqueta, de luva. Exato, exatamente. Então, assim, esse é outro fato. Aí você fala assim, tá bom, mas você ia falar para as pessoas que elas usam um equipamento de segurança que pode machucar, não sei. Isso é o óbvio. Vamos do ponto de vista técnico, né? Eu não falo isso no método. É claro, no módulo de equipamento de segurança eu falo. Você tem que usar porque tem que usar. Porque garante. Agora, vamos do ponto de vista técnico, vamos lá. Vamos falar de jaqueta, por exemplo. Você sabia que uma jaqueta folgada, e as pessoas não sabem porque tem aquele ajuste na manga, duplo, com 2 botões. Elas imaginam que é pra deixar folgadinho. Tá calor, eu vou deixar bem folgadinho. Preste atenção. Se você estiver pilotando e você tiver uma circulação de vento entrando pela manga da jaqueta, aquela folga de tecido vai fazer com que haja uma trepidação do tecido. Essa trepidação em alta velocidade cria um micromovimento no guidão. Esse micromovimento no guidão é uma das causas do shimmy. Você entende? A jaqueta folgada. Imagina, shimmy é velocidade. Existem 17 causas do shimmy. 17 causas. Não é velocidade. Não é só velocidade. A jaqueta pode ser uma causa. Entende? Outra coisa, a jaqueta folgada impacta diretamente aqui, né? Existe um tema chamado senso de velocidade, o sense of speed. E é muito sério. Então, veja, você pilotando com aquele excesso de tecido trepidando, com aquele movimento de tecido no retrovisor, que aparece no retrovisor, aquilo batendo o tempo todo. Aquilo cria um padrão visual de desfoque de atenção. Tô falando de um item, tá? Ela folgada, a cotoveleira sai do lugar, na queda, teu cotovelo tá exposto. É outro elemento também. Então, veja, faz muito mais sentido a gente pegar o cara e falar esse tipo de coisa, para criar nele o aspecto de, putz, eu não sabia, olha que legal, do que falar, usa jaqueta, porque se você não usar, você vai se ralar. Ele já sabe que vai ralar. Mas se você der uma razão técnica para ele, de como usar o equipamento do jeito certo, é diferente. Criar nele a fome de falar, cara, que legal isso aqui, eu vou experimentar usar jaqueta.
Eu tive alunos que não usavam luva de jeito nenhum, porque tinha uma mítica de perda de sensibilidade nas mãos. E hoje não sai sem luva. Então, como usar uma luva? Como é que eu amacio uma luva? Como é que eu faço isso? Como é que eu lavo, como é que eu higienizo, cuidar do capacete. Exato, exatamente. Limpar o forro do capacete, limpar a viseira. Exato. Então, assim, o mais legal do equipamento de segurança é você entregar um conhecimento sobre o equipamento de segurança. Quando é que o capacete serve e quando ele não serve mais? Uhum. Entende? Quais são as principais dúvidas do uso do capacete? Eu estou assumindo que você vai usar o capacete, mas deixa eu te ajudar com uma coisa e criar o fator curiosidade. Se eu crio o fator curiosidade de um pequeno elemento, né, há uma grande chance do cara querer aprender um pouco mais sobre outra coisa. Isso é muito importante. Eu vi uma frase de você tem milhares de seguidores, e um deles falou assim: o brasileiro é bom, e aí, por favor, tá? Começa o negócio. O brasileiro é bom em dança, artesanato, enfim, ele não gosta de estudar, mas ele é bom em dança. Por favor, nada contra quem dança, nem até pelo contrário. Eu conheço dançarinos profissionais que estudam pra caramba. Eu conheço pessoas que mexem com artesanato que estudam pra caramba, elementos, materiais, cores, uma série de coisas. Mas o que ele quis dizer foi: o brasileiro não tá nem aí, ele não quer estudar, ele quer fazer coisas que são assim simples, e ele acha o brasileiro, ele é o povo que mais sofre da síndrome de Dunning-Kruger. A síndrome de Dunning-Kruger, ela fala basicamente o seguinte: quanto menos eu sei sobre um tema, mais raso é o meu conhecimento. E como ele é raso, ele começa e se esgota num certo ponto. E mais eu tenho a percepção que eu sei demais sobre o tema. Então, quanto menos eu sei, mais eu acho que sei sobre o tema. Compreende? Então, quanto menos eu tenho conhecimento, mais raso é o meu conhecimento. E mais eu acho que sei, porque ele se esgota muito rápido aqui. A profundidade dele é muito rasa. Eu consigo ir da superfície até o fundo dele muito rápido. Então eu já acho que sei de tudo. Ele não coloca na cabeça a possibilidade de aprender um pouco mais. Preciso mais. Ler um pouco mais. Até porque como moto tem 130 anos, daqui a 10 anos muda tudo. Muda tudo. Então tem que estar... Daqui a meses muda tudo. E sabe o que é legal? E aí eu tô puxando a sardinha pra moto, mas esse é um hábito de mudança de mindset, de mentalidade. Se eu pego uma coisa que eu gosto bastante e tenho a disciplina de estudar uma coisa que eu gosto, porque teoricamente é mais fácil, né? Quando você gosta, dá pra você estudar. Se eu faço isso e ganho essa disciplina, eu também tendo a ter disciplina para estudar ou me colocar bastante atenção nas coisas que eu não gosto tanto assim, mas que são necessárias. Né? Então eu passo a ter uma disciplina maior com outras coisas. Falando do universo moto, comparando homem e mulher, quem é o mais prudente? Você consegue? Mulher. Mulher prudente, não. Mulher. Eu vou dizer por quê. Porque ela tem muito fácil na mente dela o lance do aprendizado. Disciplinada, né? Ela tem um favorecimento maior do lance de dizer: eu preciso aprender alguma coisa, né? E quando ela se depara com o universo de moto, na essência a moto é masculinizada. Então ela fala: para eu andar nesse universo masculinizado, eu preciso ter uma vantagem. Então tudo que eu puder pegar de conhecimento, eu vou usar. Para eu ter alguma vantagem. Não poder ser aceito, mas poder me misturar nesse meio que é masculinizado. Então a mulher, as alunas que chegam para mim, elas são muito mais produtivas, né? Muito mais fáceis de moldar do ponto de vista do conhecimento, né? E a gente fala: ó, é isso, põe a roda aqui e olha para cá, elas fazem. O homem não. Quer pular etapa? Eu já sei. Quero botar o cotovelo no chão igual. Não sei o que. Assim. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Tem alguma forma de você fazer? Tem curso pra ensinar a garupa a não dar cabeçada? Porque minha esposa me dá tanta cabeçada, velho. E tem, cara. Olha que legal que tá falando aqui, ó. Vou até aproveitar, porque eu não sei se você sabe, mas eu escrevo. Eu também escrevo, né? E eu tô indo pro 4º livro. E chegou hoje, ó, da edição, hoje, acabou de chegar, 100 páginas sobre
para garupa. Garupa. Ó, garupa Vou com mostrar segurança. aqui Ó, pra gente guia ver. especial. Ah, o telefone tá sujo aqui, ó. Eu vou dar um zoom para mostrar. Só pro Guia garupa. especial. Ju, eu vou comprar isso para você. E olha que legal, 100 páginas. 100, aí você fala, ah, não, mas deve ter figurinha, né? Ele deve preencher com figurinha. Vamos lá. Eu tenho uma figura no começo de cada capítulo e olha só. Dá uma olhada. Ó, Só texto. dá uma olhada. E aqui eu falo de fisiologia, comunicação, garupa na curva, garupa na frenagem e uma série de coisas. Então veja, como é que a garupa não bate a cabeça no capacete, né? Ela só bate a cabeça no capacete porque ela está desconectada completamente com o ato da pilotagem. Ela tem que ser piloto igual o piloto. Ela tem que ser um piloto igual ao piloto. Aí eu faço a curva, aí ela vai botando lá. Você sabe uma coisa que eu falo direto no Método Moto? Eu falo, olha, quando você entra pro Método Moto, coloca a garupa para assistir com você. Estudem juntos. É, porque são os dois juntos, né? Entenda, ela vai saber exatamente o que você está fazendo. Ela não vai ser pega de surpresa, não vai querer impingir um movimento contrário ao que está sendo feito por medo, porque ela não está compreendendo o que você está fazendo, né? Ela vai saber exatamente, ela vai até poder dizer para você onde você errou, só que você não está fazendo isso, né? Ela vai poder reforçar tecnicamente algumas coisas que eventualmente você esqueceu. E, cara, então tem que ter um processo de conexão muito forte. E tem que ter comunicação. Então, assim, colocar sinais. Hoje em dia a gente usa intercomunicador, é muito legal. Ó, vou fazer um parênteses em relação ao intercomunicador, que às vezes eu dou uma puxadinha assim no fio, porque senão viaja toda. Mas é interessante, porque primeiro, a gente conversando, eu não fico monótono. E não tem o fator da surpresa. E você falou, a gente tem o toque na perna. Isso, sinais. O toque Sinais na são perna fundamentais. É importante, né? A gente Então, tem. sinais das coisas que vão acontecer. Para que a garupa fique atenta, ela receba um input de informação e ela se prepare para uma situação que é um pouco mais complexa do que a situação que ela está passando agora. Então, por exemplo, uma garupa que bate a cabeça é porque ela não está prestando atenção devida Que sabe que eu vou frear ao ali. que está acontecendo, né? E isso é perigoso, muito perigoso. Ângelo, saindo do instrutor, vamos ao colega de universo YouTube. Você é um youtuber com o Tô de Moto Podcast. É uma plataforma, você tem no Spotify, tanto no Instagram e no YouTube. O que te levou a sair da sala e ir para esse universo? Então, vamos lá. O Ângelo, ele é um instrutor, e aí quando eu falo que a advocacia me deu alguma vantagem e me deu o jornalismo também, eu sou um instrutor um pouco diferente, né? Então eu busco o fundamento da coisa, falo de um jeito muito específico, e isso tende a fazer com que as pessoas gostem mais da didática. Mas o Ângelo é um professor, ele é um instrutor. E mais, né? Um instrutor sisudo que busca a técnica, porque ele percebeu que a informação e a técnica é a única coisa que É um professor chato. É um professor chato, exato, pronto. E cara, eu faço isso há muito tempo. São mais de 13 anos fazendo isso, né? O Método Moto, enquanto sistema de plataforma de ensino, ele tem 3 anos, mas antes disso eu já dava aula. Eu dou aula desde 2011, então é bastante tempo fazendo isso. Veja, chega um ponto que eu falo, eu quero me comunicar um pouco melhor com a audiência. Então, só para vocês saberem aí, eu tenho 158 mil pessoas no meu perfil pessoal, né? Ângelo Viana Oficial, no Instagram. No Método Moto tem 112, se eu não me engano, 111. Peraí, eu sempre esqueço, calma aí. Método Moto tem 111 mil seguidores. No YouTube tem 90 mil pessoas. E essas pessoas estão ali buscando incessantemente técnica, né? E chega uma hora que eu percebo que elas querem ver outras coisas. Aí eu tenho equipe e tudo mais, e tem o pessoal lá do marketing. A Juliana fala assim, você precisa virar influencer. Eu falo, cara, nada contra, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu não consigo expor a minha vida pessoal aqui no negócio. É uma coisa que eu não gosto muito. Eu não consigo fazer a dancinha. Eu não consigo fazer outra coisa qualquer. Então, quer saber? Eu vou me comunicar. Eu gosto de me comunicar. Um professor tem que gostar de se comunicar. Então, eu gosto de me comunicar. Faço isso relativamente bem. Quer saber uma coisa? Eu vou conversar com as pessoas deste universo da moto ou não, né? E para isso eu vou usar um mecanismo de um podcast. Então, eu vou lá, crio um estúdio, que nem o seu, né? A gente tem um escritório do Método Moto.
e crio uma sala de podcast. E aí começo despretensiosamente, né, com o Tô de Moto Podcast. A gente começou dia 2 de maio de 2024, ele não tem nenhum ano ainda. E o Tô de Moto Podcast, ele tem o seguinte fundamento: é um podcast feito para quem gosta de moto e para quem ainda não gosta de moto. E para isso eu trago convidados que são do meio de moto ou não. Usuários. Ou não andam de moto. Também. Por exemplo, bate-papo. Eu trouxe, mas sempre com o mote do motociclismo. Aí eu trouxe um filósofo, que é o Fred Elboni, que tem 5 milhões de seguidores aí. Eu falei, Fred, mas eu não ando de moto. Eu falo, Fred, vamos falar de relacionamento. O Fred é um amigo, inclusive. Vamos falar sobre relacionamento que a moto causa. Vamos falar sobre relacionamento entre o piloto e a garupa, a conexão que eles têm. Vamos filosofar, o Fred é bom em relacionamentos. Beleza. A moto é um terapeuta. Exato. Puxa, legal, vamos. Então a gente fez um episódio só pra isso com um cara que não anda de moto. Aí eu trago o primo pobre, o Eduardo Felberg. Também um cara bombadaço aí. No ano de moto, onde eu falo, pô, vamos falar de economia pra motociclista? Vamos ensinar a galera a comprar a primeira moto? O que é melhor? Financiar? Pagar à vista? Vamos juntar? Vamos juntar. Como é que a gente junta dinheiro? Como é que a gente pode fazer uma renda a mais? Como é que a gente mantém a moto? Pô, vamos trazer um aspecto. Vamos fazer isso. Tem o China. O China é um mecânico. Né? Enfim, China, China, abraço. China é um amigaço, meu. Mas eu trago o Beto Pandiani. Beto Pandiani é um velejador brasileiro, primeiro e único velejador brasileiro que foi até o Ártico em um catamarã sem motor e sem cabine. Só na vela. Cara é um louco, né? E o Beto vem falar, ele, apesar de ter andado de moto nos anos 80, ele já não anda mais. Mas ele veio falar sobre preparação para viagem, resiliência mental. Eu falo, Beto, tem tudo a ver com moto, cara. Ele, puta, é mesmo, vamos lá, vamos falar. Então, o Tô de Moto Podcast, ele é um podcast para falar cujo o tema central é a moto, mas não necessariamente. Aliás, é o que eu não faço. Eu não falo de moto. Eu posso te falar isso, que a tua entrevista com o Alexandre Barros, que falou um pouco da carreira dele, assim, das corridas, mas como foi ele fez aula de mountain bike, se melar de lama, da história do pai dele. Histórias. Isso que é legal, né? Eu gosto de colecionar histórias. Eu falo, Tô de Moto Podcast é feito para colecionar histórias. Eu não quero saber a sua moto, que moto é melhor. Muita gente esperava que eu sentasse numa mesa de podcast e falasse, qual que é melhor? É essa ou aquela? Para gerar algum tipo de polêmica desnecessária. E eu não gosto, eu gosto de contar a história. O China fazer isso arrumou uns inimigos, né? Não, mas o China é um mecânico, cara. O China tem que falar. Não tem jeito, uns inimigos. Mas, pô, quando eu chamei o Felipe Tito foi lá. O que eu falei com o Felipe Tito de moto? Vamos falar de empreendedorismo relacionado à moto. Puta, foi muito legal. Ele que gosta de moto personalizada, né? Exato. Aí levei o Teide Deguchi, cara, o Teide do Shibuya Garage. Cara, o Teide é o maior customizador do Brasil. Um cara renomado internacionalmente. Teide, vamos contar a sua história, cara. Pô, vamos contar a sua história. Alexandre Barros, o Eric Granado, enfim, tantos outros que passaram por lá que são relevantes. Isso a gente tá falando de YouTube, mas você tem no Spotify, você ficou entre os 25 os mais relevantes podcasts da categoria lazer, né? 11º. Isso aí é fazer com que a pessoa tá ali no trabalho ouvindo, uma coisa vai fixando, né? Então, eu acho que é justamente por isso. Apesar de ser um podcast nichado, ele não é nichado. E ele não é chato. Então, assim, da noite pro dia também, e assim, acontece sempre no domingo, tá? Essas coisas acontecem no domingo. Eu tô no domingo lá e recebo um e-mail. Parabéns. No Spotify falo, como assim? Parabéns, né? Parabéns, você entrou no ranking dos top charts do Spotify. Eu falo, eu vou lá olhar. Aí você tem um ranking chamado Top Charts. Aí o Top Charts tem categorias. Arte, religião, lazer, que é uma categoria concorridíssima. E o Tô de Moto tá lá e a gente bateu o 11º lugar agora em janeiro. Dos 40 maiores podcasts, os mais relevantes do Brasil, e o único podcast que fala de moto lá na lista. Mas aí que tá, eu tenho um monte de gente no YouTube que escreve, eu não ando de moto, mas eu adoro ouvir as histórias, porque são as histórias das pessoas. Esse é o grande lance, que é o que você faz aqui e tá fazendo muito bem. Conte as histórias das pessoas. Isso é o que conecta as pessoas. Passou muita gente legal ainda. Conte as histórias, é nossos isso. 3 mesezinhos de vida. E tem outra coisa que você faz que eu acho que, gente, quem tiver oportunidade, eu ainda não fiz. Eu sou um inconsequente não ter feito isso. Você organiza
ele organiza uma viagem, gente, que para um mundo motociclista é igual o católico em Roma. E o muçulmano em Meca. Em Meca. É a Rota 66 nos Estados Unidos. Você organiza viagens para lá. Conta rapidinho o que é isso para quem tem essa vontade. Porque não precisa, o cara pensa, e aí eu vou levar minha moto para lá? Não. Como é que funciona a Rota 66 com você? Então vamos lá. O Método Moto, ele tem uma série de produtos. Né? Então o Método Moto tem 9 cursos e um produto, que é um produto de muita relevância, que é uma viagem de experiência. Então a Rota 66, eu falei, não vou fazer igual a todo mundo, vamos fazer diferente. Né? Então tem até outras pessoas que fazem tour para a Rota 66. Legal, mas eu faço com um propósito. Então o primeiro propósito qual é? Só vai para a Rota 66 o aluno do Método Moto. Ou seja, ele vai estudar para poder viajar. Para ir pilotar seguro. Ele vai pilotar seguro. Então ele vai falar assim, cara, todas as pessoas que estão indo nesse grupo, elas têm noção de pilotagem em grupo, de como faz uma curva, de como freia. Então eu me sinto seguro em andar de grupo, o que é uma grande dificuldade, não é simples. Né? Segundo aspecto, o Ângelo tá indo junto. Aí vem aquela mítica, né? O meu professor tá indo junto. Legal, então vai ser uma viagem também de estudo. Eu vou estar com você, você vai me observar, eu vou te observar. 24 horas falando de moto, de segurança. Eu deixo as pessoas muito livres, eu nem fico corrigindo nada, mas ele tem essa coisa, cara, eu tô indo com um grupo de amigos, o Ângelo tá indo junto, isso é muito bacana. Massa. É só pra você entender, o Método Moto ele tem alunos no Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu tenho aluno na América do Sul, eu tenho aluno na Europa, eu tenho aluno nos Estados Unidos. É muito engraçado. A gente não tem barreira, porque é uma plataforma de ensino, não há barreira para isso. É uma viagem de experiência. Então eu tenho que colocar na cabeça que você precisa ter uma excelente experiência. Né? Então é uma viagem que você não se preocupa com absolutamente nada. Então a gente tem caminhão de apoio, isso que você está ouvindo aí. Caminhão e vans de apoio. Agora eu estou fazendo uma operação mais enxuta, eu coloco 2 vans de apoio gigantescas. Né? Eu tenho moto reserva. E a gente pega as nossas motos em Los Angeles. É uma operação com uma locadora que eu já faço há quase 20 anos. Né? Rota 66 foram 15 rotas 66 até agora. Sempre com limite ali entre 20 e 30 motos. Né? Esse ano passado, setembro, nós levamos 31 motos. Experiências que são inesquecíveis. Então, por exemplo, outras pessoas fazem. Legal. Mas nenhuma entra no Monument Valley e conversa com o... Aliás, eu posso até te mandar as fotos para você colocar para a galera ver, né? Conversa com o pajé. Os nativos americanos. E eles vêm trajados de maneira ritualística e abençoam o grupo com uma dança especial. Poucos têm acesso a pontos da região do Monument Valley que só entram indígenas. E eles vão lá e abrem um ponto para você mostrar isso. Lugares que ninguém... Né? Quando a gente chega no Grand Canyon, por exemplo, existem os mirantes. E todo mundo para em alguns mirantes. Eu não paro em alguns mirantes. Eu paro em um mirante que é vazio e eu saio dali. As pessoas fazem uma pequena trilha comigo e eu levo elas até um ponto do Grand Canyon onde não tem alambrado, não tem nada. É você em contato 100% com as coisas. As histórias da Rota 66 são contadas em real time. Né? Então você vai fazer uma viagem comigo, você vai receber briefing. Né? A gente tem um grupo você vai receber muitos áudios. Né? Você vai receber briefing, materiais, te contando a história de cada ponto. Quando você chegar lá, você vai receber um calhamaço de informação sobre aquele ponto de um jeito diferente. Então não é só sentar na moto e entrar. É uma experiência. Por que essa cidade aqui ela é tão especial? Por que essa cidade fantasma ela faz parte da história do Velho Oeste americano? Por que essa área aqui de Utah é uma terra de índio considerada sagrada? Por que o nome desse vale é Vale dos Mortos? Por quê? Isso é muito importante também. Então, lembre-se, é uma viagem de experiência. Né? Fora isso, a hotelaria é uma hotelaria especial. Porque, cara, é as suas férias. Então você tem que chegar num hotel bacana, um hotel icônico. Eu coloco em hotéis que são até pitorescos. Hotéis, a gente fica no Zion. No Zion, não, no Bryce Canyon, num hotel, uma estalagem. Começou como estalagem em 1860 e hoje é um hotel 4 estrelas chamado Rubis Inn.
Mega famoso, gigantesco. Aliás, no inverno vira uma estação de esqui e tudo mais. Pitoresco demais. Então, de novo, é uma viagem de experiência. Sua mala vai na van de apoio. Ah, eu posso... Como é que eu levo a roupa? Não, a sua mala vai na van de apoio. A van vai seguindo a gente. Só vai você e a moto. Exatamente. Livre. Né? Então é uma viagem onde a pessoa ela tem esse prazer incomensurável de pilotar a moto, sentir o ambiente, volto a falar, ter o diferencial de ter a informação é fundamental. Nossa, que legal. Ali a pessoa não tá só passando, ela tá vivendo aquilo. Exato. Até, gente, porque a Rota 66, ela é a estrada icônica americana, mas ela tem um sentido, para quem não sabe, entende muito de moto, né, desse mundo. Ela é emblemática para quem anda de moto. Porque tem isso. Você tem aquela experiência de estar num lugar que é só você e a moto. Para muita gente que faz sozinho, né? Quem falou com a esposa. Mas é um momento único. Meu irmão fez. E ele falou assim, é único. É único. Já na Europa, ele fez com a filha, fez os Pirineus. Mas na Rota 66, ele falou, eu e a moto. E a estrada. Que aí naquela hora entra o psicólogo. Uhum. Entra você rever sua vida. É único, né? Experiência. É isso que você falou. É uma etapa, é uma viagem de experiência único. E ela tem um monte de coisas legais. Então, por exemplo, pontos legais. Gastronomia especial. Pô, mas Estados Unidos é hambúrguer. Pô, cara, desculpe, você não sabe de nada. Cara, a gente passa na Rota 66 num local onde tem costelinhas premiadas. Costelinhas que ganharam competições nos Estados Unidos. Costelinhas de porco, as ribs, né? Costelinhas que estão lá há 40 anos. A gente passa numa hamburgueria, aí sim, uma hamburgueria, mas é pra comer hambúrguer? Não, é pra comer um pork sandwich, que é um sanduíche de porco desfiado, que fica sendo feito 72 horas defumando e tudo mais, numa lanchonete que tem quase 100 anos. Quase história, né? 100 anos. E você tá comendo de frente pra Rota 66. A Rota 66 tá na sua frente, você tá sentado comendo um lanche que é espetacular, é um híbrido de coisas. Você come uma comida, quando você entra no Grand Canyon, eu faço questão de levar as pessoas para comer no entreposto. Você come uma comida com a tribo Walapai. Você come um taco indígena, que é sensacional. Uma comida com pimenta, enfim. Então, assim, é uma explosão de sabores. Um dia do Grand Canyon, eu levo as pessoas para comer num restaurante finérrimo de carne de caça. Carne de caça. Você fala, nossa, mas não dá certo. Cara, o melhor surf and turf da minha vida, eu como nesse lugar. Sabe? Você falou de uma coisa interessante. Você falou dos nativos, são nativos seculares, né? Da formação da civilização nas Américas, Existem, né? Você está ali com eles. Estão lá, você fala com eles. Experiência, você fala com eles. Você literalmente entra na cultura. É uma imersão completa de experiência, de cheiros, sabores. É uma imersão visual, uma imersão histórica. É única, né? É única. E aí, engraçado, né? Eu tive gente que já foi com a gente de carro. Pô, mas eu não ando de moto, mas eu queria ir porque meu amigo tá indo. Eu falo, vamos alugar um Camaro. Vamos alugar um Mustang. O último foi de Mustang. Vamos alugar um Mustang, capota aberta. Sentindo vento na cara. E você vai curtir. A diferença é que a gente vai estar na frente. E ouvindo Born to be Wild. A gente vai estar na frente com um monte de moto. Você vai estar atrás, ou seja lá o que for. E você vai parar e você vai interagir com a gente. E é um grande passeio em grupo. Então é uma... Anualmente. Putz, anualmente. E toda viagem pra você é uma nova, né? Toda viagem pra mim, a rota muda completamente. Você fala, 15 anos. Né? Eu já faço a Rota 66 sem GPS. Isso é uma verdade, né? Eu já sei as rotas, os roteiros, os possíveis planos B. Claro que eu deixo o GPS conectado, mas nem olho mais para ele. Eu uso sempre saindo das cidades. Mas a rota muda a cada ano. Ela muda completamente. Por mais que você passa naquele trecho, é outro... É outro trecho. Cores, vegetações, cheiros. Enfim, e o americano é muito bom nisso. O americano é especialista em potencializar essas coisas históricas. Ângelo, pra gente começar a caminhar ao final dessa ótima entrevista, a recordista de timing. Cara, eu vou ficar... É muito assunto, mas aí tem... O que a gente pode imaginar do Ângelo, do Método Moto nos próximos anos? Que vem pela frente aí? Tem projetos guardados aí? Tem muita coisa. Então vamos lá. O Método Moto, enquanto sistema de ensino, ele tem que caminhar
cada vez mais para abranger públicos diferentes, possibilidades diferentes, né? Então a gente, como eu falei, a gente tem produtos que são menores, justamente que são produtos de acesso, né? As pessoas querem entrar no método moto, muitas vezes elas falam, puxa, eu não consigo entrar agora. Então a gente tem produtos menores para as pessoas entrarem. O método moto ele vai sofrer agora uma modificação de conteúdo, ele vai ser expandido, a gente vai regravar o método moto, as 500 e poucas horas vão ser regravadas com uma expansão, né? A gente vai caminhar o método moto com módulos específicos, muito módulos pra você ter ideia, a gente vai ter módulos de preparação física, a gente vai ter módulos de preparação mental, a gente vai ter coisas que, de novo, ultrapassam o convencional de uma moto, né? A gente tem um módulo sendo preparado com a ajuda de um yogi, de um professor de yoga, para falar sobre respirações e a contenção do medo. Um professor com muita experiência, experiência internacional. A contenção do medo através da respiração, o apaziguamento dos traumas, a contenção da ansiedade. Então, o método moto ele tem que cada vez mais ser um ambiente de conhecimento vasto e a gente vai trabalhar nesse sentido. O Tô de Moto, ele explodiu. Eu confesso para você que eu fiz brincando. Foi brincando, literalmente, né? Eu nem esperava. Vamos ver o que vai dar isso. Vamos ver. A gente tá, por exemplo, o alcance do Instagram tá 4,4 milhão. É um negócio absurdo, assim. O Tô de Moto continua muito forte, né? A gente grava toda semana, praticamente todos os dias, né? Sempre na busca de convidados que sejam expressivos, convidados que sejam referência na sua área, sempre na busca de um conteúdo que seja aprazível da pessoa assistir e a pessoa entre no podcast e fala, cara, eu gosto daqui porque eu aprendo muitas coisas. De novo, uma linha do seu podcast. Continue. Essa é a melhor linha que você pode fazer. As viagens, elas vão ter um outro sabor também, né? Eu já fiz muito tempo outros roteiros nos Estados Unidos, agora eu vou reabrir alguns roteiros de experiência. Então, por exemplo, tem um roteiro que eu vou voltar a fazer, que as pessoas me cobram bastante, que é um roteiro no norte dos Estados Unidos e com uma dormida dentro do Yellowstone. Que é nada. Que é nada. É um dos lugares mais selvagens que muito tem. louco ali. Então vai ter uma dormida lá, então você vai... Mas isso já negociou, porque o negócio não é fácil chegar lá, né? Você conseguir... Não, até que relativamente eu já fiz outras vezes, já sei. Assim, é um tour um pouco mais extenso, né? Porque demanda mais tempo de viagem. Então, a Rota 66 são 3.000 quilômetros. Esse do Yellowstone a gente tá falando em torno de 4.000. Então, um pouco mais de tempo. Mas Rochosas Americanas, Yellowstone, Dakota do Sul, Dakota do Norte, as Badlands, que as pessoas acham que as terras dos fora da lei era na Califórnia. Não era, cara. Lá embaixo era muito quente, só tinha calor, cacto, cobra, índio e chinês, porque eles trabalhavam muito nas minas, né? Eles extraíam os minérios e mandavam para o norte dos Estados Unidos. E é lá no norte dos Estados Unidos que você tem as Badlands, as terras dos fora da lei, uma cidade atrás da outra. Isso é fantástico também. Aí você tem o Monte Rushmore, enfim, é um tour que a gente vai reabrir, né? Alguma coisa vindo na Europa também. Um pouco, só para cortar, um pouco daquela trilha, um pouco do filme dos amigos que andam de moto, né? Wild Hawks. Isso, Motoqueiros Selvagens. É mais ou menos aquela rota ali, né? Exatamente isso. Eles fazem um costa a costa, né? Muito legal. Então você tem viagens um pouco mais diferentes, mas sempre com enfoque na experiência. É o que vocês podem esperar do método moto do Ângelo. O Ângelo é um visionário. As pessoas falam, cara, quantos motociclistas tem no país? Nós temos 40 milhões de cartas categoria A. Gente, vamos fazer país. Vamos falar assim, vamos dizer que 10 milhões num pilote. A gente tá falando em 30 milhões. É bastante gente. Então a gente tem uma frota completamente expressiva. E um dado importante para você, enfim, você pode até colocar a referência aqui. Em janeiro do ano passado, janeiro de 2023, oficialmente, saiu um infográfico do G1, dando conta de que hoje uma a cada 3 cidades do país tem mais moto do que carro. Uma a cada 3 cidades, ou seja, 33%.
5.000 e poucos municípios no Brasil. Exatamente, tem mais moto que carro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que há projeções, né, de 2026, 2027, das motos oficialmente ultrapassarem os veículos. Hoje, só para vocês saberem, se emplaca mais moto do que carro. Hoje a indústria de moto não sofre revés. Enquanto a indústria veicular amarga prejuízo de vendas e tudo mais, a indústria de duas rodas sofre acréscimos de 20% mês em relação às competências anteriores. Então veja, o mês de janeiro, mais ou menos, tem 20% a 22% a mais do que janeiro de 2023 ou 2024. Então a gente tem um crescimento absurdo, né? E isso quer dizer que em breve essa endemia chamada moto no Brasil, ela vai se tornar cada vez mais evidente. Aí vamos lá. A gente consegue controlar os acidentes? Consegue. Dá trabalho. Passa por uma mudança de comportamento. Cultural, né? Cultural. Eu vou ver um Brasil onde as pessoas pilotam com plena segurança? Não. Eu já sei disso. Eu vou ver? Não. A minha filha vai ver? Talvez não. Né? Mas Você tá plantando a semente. alguém precisa fazer. Então é o que eu falo para todo mundo. Quando eu larguei a advocacia, o jornalismo, eu falei para mim, cara, eu preciso deixar, e eu carrego isso comigo como um mantra. Eu preciso passar por essa vida. Deixando alguma coisa, né? E deixar um legado, mas que não seja um legado pequeno. Precisa ser alguma coisa realmente expressiva. Não é um papo de... É real isso, né? E é o que eu busco fazer. Então hoje, 22 mil alunos depois, né? Eu tenho depoimentos escritos, depoimentos gravados, depoimentos em áudio de alunos chorando, falando: eu deixei de morrer, de entrar no fundo do caminhão, porque eu lembrei da frenagem tal. E freiei e fiquei a poucos centímetros. Minha vida passou na minha frente. Mas eu lembrei da minha família e eu pude chegar em casa e abraçar todo mundo. Se você salvar um, e pode ser piegas, mas é real. Se você salva um, né, todo esse investimento de tempo e tudo mais, ele já se pagou. Isso é uma frase judaica. Quem salva um, salva a humanidade. Exatamente. Então, o Ângelo, ele vai continuar incansável, gerando conteúdo de valor. Não espere dancinha de mim. Não vai rolar, né? Conteúdo de valor, conteúdo sério, né? Então, quando eu falo sobre um capacete, é porque eu experimentei o capacete. Eu usei o capacete. Tem marcas que eu falo, não dá pra falar. Desculpe. Quando eu falo de um pneu, é porque eu usei o pneu. Quando eu falo daquilo, é uma coisa que eu não falo, mas quando eu falo porque aquilo vai acrescentar algo importante. Tem sua assinatura ali, na né? sua segurança. Você vai poder chegar em casa. O Método Moto, ele tem uma frase, né? Pilote com segurança, sem correr risco desnecessário à sua vida, voltando vivo para casa, para as pessoas que você mais ama. Ponto. É disso que se trata o motociclismo. Então o Ângelo vai continuar incansável. O Ângelo vai tentar chegar em instâncias maiores. Não estou indo para a política, mas a minha tentativa vai continuar no sentido como eu já tenho feito junto a órgãos, no sentido de conscientizar esses órgãos de que a gente precisa ter uma estrutura de ensino real, qualidade, né? Organizada, avalizada, estruturada no país, né? E que é possível sim tornar esse trânsito em relação às motos mais digno, mais consciente, mais agradável. E é possível sim, eu falo para você, pilotar uma moto com segurança e voltar para casa vivo. Depende exclusivamente de você. Ângelo, para seguir um padrão aqui dentro do podcast, a gente tem que justificar o bate-papo bem temperado. Claro. Para quem saiu de Sergipe, foi para São Paulo, virou quase um paulista. Mas nessas andanças, Estados Unidos, de tudo, tem um prato, uma comida que mexe com você, tem uma sensação, uma lembrança que fala assim: esse prato tá ali separado. Rapaz, tem. Primeiro eu quero dizer uma coisa, que assim, eu tenho muito orgulho de ser um sergipano e de ser nordestino. Né? Tô fora bastante tempo, a gente termina
inclusive pegando trejeitos de linguagem e tudo mais. Mas eu tenho muito orgulho, né? Segundo dizer que Sergipe, Aracaju, tem uma característica, ela exporta coisas muito boas, né? Exporta bons profissionais, exporta coisas interessantíssimas e tem uma gastronomia também sensacional. Aí eu tenho aqueles pratos que são afetivos. Aí eu como, eu olho e falo, cara, eu me lembro na hora da minha infância, da minha família, e enfim. Como todo bom nordestino, eu não dispenso um cuscuz. Não dispenso um cuscuz. Eu sou o rei da farofa, cara. Farofa é vida, entendeu? Tudo à base de mandioca, tudo à base de macaxeira. E aí, você não chama de aipim, é macaxeira. É macaxeira mesmo. E aí quando você olha e você fala, cara, qual que é aquela comida que você bate assim e fala que isso aqui é afetivo, né? Aquela carne do sol com macaxeira, com queijinho, coalho derretido, um ovo. Não tem coisa mais... É coisa de casa mesmo. É coisa de casa. E então... tem o que você fala assim, pode tirar, velho, eu não como isso por nada no mundo. Então uma coisa que não... Eu como tudo. Mas uma coisa que não me agrada muito é bode, cara. Bode é uma coisa que... Uma coisa do Nordeste. É uma coisa do Nordeste, mas não sei. Eu acho que é porque eu não comi um bode bem feito até hoje. Mas é uma carne que não me agrada muito. Ângelo, você falou uma coisa bem interessante aqui, que é assim, que é um dos propósitos aqui do Bem Temperado. Eu, por ser um maranhense, mais radicado em Sergipe é justamente isso. O intuito do Bem Temperado é mostrar sergipanos, principalmente os sergipanos. Já passaram aqui psicólogos, músicos, vão passar historiadores e mostrar isso exatamente o que você falou. A gente tem aqui no estado um estado com potencial cultural, intelectual, talentos de todos. E assim, ver um advogado virar um instrutor para dar vida às pessoas, para que elas pilotem moto de uma forma segura, que elas voltem para casa seguras e de uma forma contribuir para que a gente melhore a sociedade. Cada cidadão fazendo isso, melhorando a sociedade de alguma forma. Faça seu papel. Somos 200 e tantos milhões de brasileiros, cada um fazendo sua contribuição, a gente faz uma sociedade melhor. Exato. É assim que a gente faz. Exato. Queria que você encerrasse deixando uma mensagem para as pessoas que assistiram das 2 horas de entrevista aí. Muito assunto, mas muito rico. Boa. Pra câmera ali, né? Pra você. Coisas que são inacreditáveis a certo ponto. Mas como o Marco falou, eu fui sair da advocacia de sucesso, tá? E depois jornalismo junto com a advocacia, o que me deu tarimba para muitas coisas, mas eu fui parar numa área que muita gente pode falar assim, puxa, isso aí... Cara, deixa eu te falar uma coisa. Faça o que você quer. O parâmetro que você tem que levar é fazer bem feito. Melhor do que todo mundo. Mas com uma pitada para tornar bem temperado o negócio. Que é, pense alto. Pense em deixar um legado alto e ultrapasse esse pensamento. Muitas vezes a gente pensa num legado para o nosso pequeno círculo, né? Para a família e tudo mais. Pense num legado que ultrapasse esse limite. Pense em ajudar as pessoas. Pense em deixar alguma coisa que seja útil para as pessoas, né? Esse é o maior e o melhor dos resultados. E os resultados virão. Essa é a frequência que você tem que vibrar. Ajudar as pessoas, ainda que os temas sejam espinhosos, ainda que as pessoas falem, não faça isso, isso não vai dar certo. Isso vai dar certo, sim. Seja obstinado. Essa é a questão. Tenha a obstinação como um amigo muito próximo. Não desista. Vai lá, faça acontecer, mas faça para os outros. Pense grande. É isso. Recado dado. Ângelo, muito obrigado pela visita ao nosso podcast. Voltar a Aracaju, ver os amigos e a família. E apresentamos você
para os sergipanos que viram Ângelo indo, mas aí conhecendo agora esse trabalho bonito de instruir, educar, formar pessoas. Para encerrar aqui o podcast, lembrar duas coisas muito importantes. Essa semana, a Casa da Música, nosso patrocinador, o Alan, disponibilizou aqui um QR Code, onde você acessa lá. Ângelo foi guitarrista. Foi, tem isso. Você acessa, conversa com o Alan pelo WhatsApp, fala que assistiu o podcast, viu o QR Code lá. Você vai conseguir 15% de desconto em produtos, instrumentos musicais, acessórios, tudo. E o nosso novo patrocinador, a Tioli, através do Thiago, que se torna nosso parceiro, tá aqui vestindo o Marco, muito bonitinho. Vocês vão ver mais vezes com mais as roupas da Tioli, que você encontra em Itabaianinha e no Shopping Jardins, aqui em Aracaju. Agora nosso novo parceiro. E a você, muito obrigado por acompanhar o podcast, esse episódio. Deixe seu comentário nessa entrevista. Vejam as outras. Se inscreva para quem não é inscrito e principalmente dê like. Dá essa chipada no nosso podcast, que ele vai levando para mais pessoas e a gente alcançando mais audiência, como sempre. Muito obrigado à Ará, produtora de conteúdo, nosso estúdio onde a gente grava. Você que assistiu, eu sempre encerro dizendo até a próxima entrevista com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.